Pronto, então vamos dar início então. Antes de mais, obrigado, uma boa tarde a todos, sejam bem-vindos a esta sessão de esclarecimento no âmbito do exercício físico e da fibromialgia. Trata-se, portanto, de uma série de iniciativas que nós vamos iniciar e vocês, nesse caso, vão ser o primeiro parceiro neste âmbito, porque a ideia, e visto que nós temos aqui um espaço não só dirigido à parte do exercício físico funcional, na ótica do educador físico, temos uma parte clínica também, e essa no fundo é a diferença, e por isso nos autodenominamos uma academia e não um ginásio, ou seja, a ideia é a academia no fundo na perspectiva da integração de serviços. Então nós temos educadores físicos, temos fisioterapeutas, temos osteopata, temos a nutricionista, temos uma enfermeira, numa ótica de tentar oferecer um serviço mais alargado e integrado, e achamos nós que faz mais sentido numa perspectiva de acompanhamento e de reabilitação. Portanto, esta é a primeira sessão de esclarecimento que vamos tentar fazer com outras associações também, numa ótica também de transmitir o fundamento do exercício físico, que hoje, né, cada vez mais o exercício já é tido como um remédio natural, ou seja, paralelo aos químicos, são os inúmeros estudos que acabam por virem à tona comprovar que o exercício, desde os moldes, falando na ótica química, ou seja, na libertação de substâncias, analgésicos naturais, da perspectiva também psicológica, social, emocional, ou seja, já são inúmeros os estudos, portanto, o que nós no fundo estamos a fazer aqui nessa perspectiva é passar esta palavra, de que o exercício não digo que faz milagres, mas que certamente colabora para o processo de recuperação e reabilitação na maioria dos casos. Pronto, sem me alargar muito, é um prazer então a vossa presença. Vou deixar então com o nosso diretor clínico, com o fisioterapeuta Igor Barros, que domina, portanto, a matéria. Espero que seja de real valor para vocês, que possam tirar aqui partido deste momento, está bem? Mais uma vez, muito obrigado então. Obrigada. Obrigado, Gustavo. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Igor, sou fisioterapeuta, estou formado agora há 16 anos e sempre procurei trabalhar mais com a parte de dor das pessoas e reabilitação ortopédica, neurológica. Então, por acaso, a minha escolha também cai para o exercício, apesar de no início todos os fisioterapeutas saem achar que só precisam trabalhar o sintoma, ou seja, um ombro machucado, o ombro que precisa ser tratado. Aos poucos a gente começa a descobrir que naquilo só não funciona. É uma pessoa por trás daquele ombro, ainda que seja uma lesão aguda, seja um trauma ou qualquer coisa que seja, todo o processo de reabilitação e de recuperação envolve a pessoa por trás. E nesse contexto acabei me deparando com muitas pessoas com dores crônicas. E foi daí que eu comecei a me interessar muito mais por essa matéria, por esse aspecto. Eu não preparei hoje aqui nada audiovisual, eu não queria que a palestra fosse como uma aula, eu queria que a palestra fosse um pouco de troca de experiências também. Eu vou dar um pouquinho do que eu sei, a parte acadêmica, voltada para a fibromialgia e também para as dores crônicas. E queria também que, se alguém quiser falar, pode ficar à vontade, quiser dar qualquer relato. Como eu não conheço as pessoas que estão aqui, conheço a Margarida, conheço o Miguel, eu não sei de onde vem e o que trazem de dúvidas e o que já sabem. Eu sei que sobre a fibromialgia provavelmente sabem muita coisa, porque a doença que acompanha por tantos anos, a gente acaba por aprender também alguma coisa. Mas qualquer dúvida que quiserem ter em relação à própria doença ou ao que eu falar, é só me perguntar, fiquem à vontade para tirarem dúvidas e participar também. Tá bom? Foi por isso que eu não preparei nada de audiovisual para seguir, PowerPoint, nada disso. Tá bom? Não sei se alguém já quer se apresentar, quer falar alguma coisa, antes de eu partir agora para a gente falar um pouquinho da parte fisiológica, um pouco do que acontece no corpo. E o que eu vou tentar falar é um pouquinho de como se processa toda essa informação no corpo, a informação da dor, os nossos receptores de dor e de lesões, e tentar mostrar para vocês o que é o quadro da dor crônica. E, claro, os fatores todos que envolvem a dor crônica podem ser modificados. Em maior ou menor grau, a gente pode modificar, entrar com algum tipo de terapia ou acompanhamento que facilite aquela recuperação. Então, a gente vai tentar envolver, ver tudo que envolve
as dores para a gente tentar perceber qual o lado que está faltando no tratamento de cada uma. Porque todo tratamento tem que ser individualizado, não tem jeito, não existe um protocolo para fibromialgia. Tá? Mas cada vez mais que se estuda a doença e os resultados com as terapias, vê que o exercício é um fator primordial. É a evidência mais forte para ajudar as pessoas com fibromialgia. Mas o exercício que serve para uma não serve para outra. O exercício que ela se sente bem, a outra não se sente bem. Então não pode ser a mesma coisa para todo mundo. Não estou aqui para dizer que o Pilates é a maravilha que serve para todas as pessoas, e não serve. Tem gente que não se adapta ao tipo de exercício. Então, cada pessoa tem que conseguir, através do autoconhecimento, descobrir o que é melhor para si mesmo. Então, se eu associar um exercício na água, uma caminhada, fiquei muito bem. Isso pode ser uma realidade por um tempo, mas pode modificar. E aí eu vou ter que me modificar também. Então, o exercício da caminhada já não está me fazendo bem. Será que uma bicicleta estática funciona? Não sei, vamos testar. O nosso corpo ele é extremamente adaptável. E a gente tem que procurar o que faz ele adaptar aos sintomas. Como eu posso diminuir ou reduzir os sintomas? Como a gente está aqui na cadeira. Está todo mundo sentado, daqui a pouco a gente vai começar a se mexer de um lado para o outro, porque as coisas começam a incomodar ali, e o corpo precisa se readaptar. Então o que está bom agora, daqui a alguns minutos pode não estar, tá bom? Então é isso a primeira ideia que a gente começa já a falar das dores e da fibromialgia. A postura que a gente fica pode ser um fator que influencia a dor, mas se eu modificar minha postura, pode ser que ela suma. Então é já uma coisa rápida para a gente tentar melhorar um pouquinho a dor, modificar as posturas. Então fiquem à vontade, se cansarem de ficar sentadas, podem ficar de pé, levantar, caminhar, não tem problema, tá bom? Eu queria que justamente a palestra fosse também uma hora de conhecimento do próprio corpo. Será que eu estou realmente confortável aqui a ouvir o que o Igor está falando? Não, preciso levantar um pouco e sair, não tem problema. Bom, não vou ficar chateado com nada disso. Bom, então a primeira coisa que eu queria dizer é sobre os fatores que influenciam no nosso corpo. Bom, cada um tem o seu corpo, a sua individualidade. E como é que nasce essa individualidade? Isso aqui é rápido e não é difícil da gente entender o que é. São fatores genéticos que nos colocam no mundo. A nossa o primeiro impulso da vida é o fator genético, é a sementinha. É a sementinha da planta que tem todo lá dentro a informação de uma árvore gigantesca que pode durar 1000 anos a árvore. A sementinha que tem toda a informação genética. Mas para aquela semente germinar, eu posso deixar, por exemplo, ela no chão. Aqui, ela vai germinar. Então ela tem que ter condições ideais para poder germinar. Tá? E essas condições não são o que ela é, que são as coisas que influenciam, são chamadas de fatores epigenéticos. Então agora a gente pensa em tudo. Tudo que não é genético é epigenético. São fatores epigenéticos. Então se a semente está num solo fértil, é mais fácil ela germinar. Mas se o tempo não está bom, se o tempo está muito seco, ela também não vai germinar. Então não adianta só o solo. Então tem que ter outra influência. Se ela começa a germinar e passa alguma coisa por cima dela, arranca ela, pronto, ela vai ter que voltar a estaca zero. Então tudo que influencia, que não vem do nosso gene inicial, é um fator epigenético. Cada vez mais se estuda também como influenciar os genes. Então se eu tenho uma tendência a ter alguma doença, aquilo pode vir a aparecer ou pode não vir a aparecer. Porque depende das influências que aquele gene vai ter para se expressar ou não se expressar. Hoje em dia já é visto que até um pensamento positivo pode evitar que o gene se expresse. Entende? Então até a pessoa sentir, se ela se sente muito bem, ela pode inibir genes que possam, por exemplo, desenvolver um cancro. E ela pode ter aquele gene lá dentro. Então, o genético não é definitivo. Nem o que a gente nasce é definitivo. Depende ainda assim das influências que a gente vive. Tudo que a gente passa, tudo que está por fora das nossas células do DNA, tudo que está por fora a comprometer aquilo. Então, o meio em que nossas células vivem influenciam a gente. Um DNA, para ele se expressar num gene, ele tem que ter, por exemplo, determinada acidez no sangue. Se ela for muita, ele não se expressa. Se ela for pouca, ele pode se expressar. Então, um exemplo é o nosso estômago, por exemplo. Ele tem que estar num meio ácido para as enzimas funcionarem bem. Se meu estômago não está ácido,
e talvez aqui alguns possam ter algum problema desse, porque a medicação pode atacar o estômago. E temos as medicações protetoras do estômago que aumentam o pH do estômago. Isso prejudica a própria digestão. Então faz o corpo produzir menos enzimas quando o pH não está adequado. Então, como eu estou a dizer, o gene não é definitivo. A gente tem como modificar qualquer coisa que esteja dentro da gente. Tá? Essa foi um livro que eu li já não tem muito tempo, tem uns 4 anos só, que modificou meu pensamento um pouco sobre aquela coisa do determinismo. Né? Aquela pessoa tem doença crônica, está determinada a sofrer para o resto da vida? Não sei. Algumas podem ser, outras não, depende muito. Se me perguntarem, todos vão melhorar? Não sei também, depende. Eu preciso atender cada pessoa individualmente. A minha terapia só se baseia, só posso começar se eu conseguir falar com cada pessoa. Eu não posso começar uma terapia aqui em grupo sem ter conversado com ela, depois com ela, mesmo que seja em grupo. Mas eu tenho que saber a individualidade de cada um. Para eu saber o quanto é possível modificar algumas coisas e o quanto não é possível modificar. Tá? Alguma dúvida até agora nos fatores que influenciam? Está correto. Então estão a procurar, por exemplo, agora o que causa a fibromialgia. Talvez não encontrem tão fácil assim, porque pode não ser um gene, pode ser uma combinação de fatores, de genes e mais os fatores externos. E possivelmente é o que acontece. Então, vários fatores a se juntar e combinar numa coisa. E tanto que a doença não é igual para todo mundo. Né? Algumas pessoas têm dificuldades que outras não têm. Algumas pessoas respondem a medicações que outras não. Algumas pessoas respondem a exercícios que outras não. Por isso, a individualidade na terapia é sempre importantíssima. Mas volto a frisar já, para adiantar, todas elas passam pelo exercício. Tá? Qualquer que seja. O que a pessoa mais gostar, o que a pessoa se identificar, aquela que o terapeuta ou o profissional do exercício se identifica mais com a pessoa. Porque pode ser também diferente, eu posso me dar bem com ela, mas posso não me dar bem com ela. Isso faz parte da vida, né? A gente tem isso na nossa família, então na terapia é igual. Tem que ser uma pessoa que te dê vontade de ir para fazer. A terapia pode ser maravilhosa, mas se eu não gostar do professor, eu não vou fazer. Ou vou fazer contrariado. E aí os resultados já começam, antes de sair de casa, o resultado já está ruim. Porque a expectativa está ruim. E muitas vezes o grupo também influencia. Com certeza, o grupo influencia. No caso da fibromialgia, como é uma doença muito específica de cada pessoa, sempre a minha sugestão é começar sozinha um período. 2, 3 vezes, 4 vezes, de repente 1 mês, depende de cada um. E aí sim, vai inserindo em alguns grupos. Como a gente trabalha com pilates, que são 4 pessoas no máximo, fica mais fácil fazer isso. Porque eu atendo aquela pessoa, posso atender individual por 1 mês, que seja, e depois eu falo, olha, tem um grupo que é fácil de entrar, vamos ver se a gente consegue colocar os horários nesse grupo. São pessoas que estão mais leves, mais abertas, mas falam mais, então isso tudo, todo o conjunto, todo o contexto influencia no exercício, influencia no resultado que eu vou ter no final e que a pessoa também vai ter. Portanto, não vale a pena forçar uma coisa que a gente já sai de casa, vou ter que ir para aquele exercício daquela pessoa que está lá e não gosto dela, não vou. Eu ando na hidroterapia ali no CMP. Sim. E eu esta semana e a semana passada não fui porque simplesmente não dá. Não consigo, pronto. E as aulas lá não são específicas para fibromialgia. Ou seja, nós estamos na aula e lá de tudo. Tanto há 1 ou 2 pessoas com fibromialgia, como não há ninguém, como há uma pessoa que está lá porque foi operada um joelho. E os exercícios são iguais para toda a gente, mas nós temos que fazer de acordo com o nosso estado, com o nosso nível de dor, com a nossa capacidade. Eles dizem isso para a pessoa, tem que fazer de acordo com a sua capacidade? Ou isso é porque a barreira eu já vi isso e por acaso no outro dia eu disse isso à professora e ela diz que é isso que ela tenta explicar. Pronto, e tenta ver, porque eles juntam, por exemplo, pessoas com mais idade e tem lá havido pessoas assim já idosas mesmo a fazer. É diferente a maneira deles fazerem do que a minha maneira, apesar de eu também ter dor, mas eu consigo, não tenho medo da água, eles têm. Pronto, é muito complicado. Sim.
Pronto. Por isso eu acho que deviam ter turmas mais certas, por exemplo, para a dor no ombro, mesmo que não seja para fibromialgia, porque é impossível, mas deviam ter turmas, mas também ela diz que não dá, fisioterapeuta, porque é muita gente e só tem uma piscina. É muito complicado, eu já fui avisada numa dessas aulas, porque eu estava-me a queixar e eu disse, nós temos que fazer, claro que na água exercício, não sei se vocês já experimentaram, mas quem já experimentou hidroginástica e principalmente hidroterapia é muito mais fácil. O exercício na água, mas quando eu saio da água eu vou subir as escadas, parece que estou aqui com 1000 pesos em cima das pernas. Mas às vezes conseguir fazer com os pesos, que eles chamam pesos, este exercício assim é muito difícil e no princípio é complicado. Então quando estou em crise, e houve uma senhora que me gozou, literalmente, porque disse que eu era muito nova e que não tinha que me estar sempre a queixar. E eu nessa aula fiz de propósito, eu tive toda a aula a queixar-me. Mas de propósito mesmo. E no outra aula voltou a fazer o mesmo. Eu saí da aula a chorar, já não aguentava mais e disse, olha, eu quero que você nunca venha até a fibromialgia. Eu disse que é assim. Porque você tem a sua dor no ombro e eu já notei que você ao princípio também não conseguia fazer e agora faz. Mas você tem de compreender as outras pessoas. Eu já tive num hospital lá no Brasil, que eu me formei, existiam grupos de coluna, grupos de joelho, sim, e devia existir isso, só que eles não têm como porque só existe. Pois, exato, mas eu nem sei dizer se os resultados foram bons ou não. Não sei dizer. Possivelmente, talvez não. Se calhar não vale a pena ter uma aula voltada para a fibromialgia, porque cada um vai ter uma dor também diferente. Eu sei. Vale a pena. Como mas em todo lugar, o fisioterapeuta ele tem uma particularidade que os médicos não têm. A gente não precisa ou não é tão importante, não vou dizer que não seja importante, tá bom? Não estou a desmerecer nenhuma doença, mas não é tão importante a doença. A gente se preocupa com que a pessoa chega pra gente. Exatamente. Cada um chega de um jeito, mesmo com as mesmas doenças. Até a coluna lombar. Até é o que eu vejo lá na aula de hidroterapia. A gente vê pessoas chegar diferentes. Umas chegam com dor lombar e estão em flexão, outras chegam e estão em extensão. Então eu quero fazer a leitura daquele corpo, naquele momento que chega. Entende? Então o ideal, nesse caso, são aulas pequenas, cada vez mais individualizadas. Entende? Mas ela não dá. É a complicação do mundo atual. O Sistema Nacional de Saúde, os seguros de saúde, todos eles querem mais pessoas em menos tempo. Querem entender mais pessoas por isso em é que menos tem que tempo. ser individualizado mesmo. E foi por isso que a gente fez Sim, eu vou falar disso um pouquinho na parte social. Exato. A Não parte é social só em ainda relação tem... à dor em si. Sim, a dor crônica, toda ela é vista assim. Fibromialgia, Só a pessoa que não quer tentar fazer mais nada. Tá bom? Eu esta semana vim aqui à consulta à psiquiatra e ela, por causa dos médicos que não, também não acreditam, né? E ela, por acaso, quando ela perguntou, mas o que é que eu consigo assim pontinha, não sei o quê, eu fiz o listado, e depois eu disse uma das doenças, tinha fibromialgia, eu também tenho artrite reumatoide, e ela depois no fim, perguntou-me, depois, ainda por cima, foi detectada a primeira fibromialgia, né? Porque isso também é complicado. E depois, quando me medicou, portanto, por causa da depressão também, ela disse, olha, vai tomar este medicamento porque, para além de ser bom, também é mais indicado para a fibromialgia. E eu sou sincera, eu até fiquei ao mesmo tempo contente. Porque ela compreendeu a tua parte. Reconhece que a fibromialgia é específica. doença, percebes-me? E há outros, a minha médica de família, por exemplo, já não é assim muito receptiva a isso. Existe muito. Mas eu fiquei admirada porque ela é especialista e ela própria reconheceu e procurou o medicamento que precisava. Um calor, alguém quer que... Não, eu pus uma almofadinha aqui especial. Tem mais ali alguns tapetezinhos que precisar só você. Meu casaco. Tá bom? Fique à vontade, já disse. Fique à vontade, não quero que ninguém fique desconfortável. Se tiver com desconfortável, fala que pega um almofadinho ali, senta na bola, tem gente que gosta, não tem problema. Então, a segunda coisa que eu queria passar como informação acadêmica, para perceberem um pouco do que a gente está, o que eu penso quando eu vou fazer uma terapia. Por que eu escolho tal exercício, escolho esse, escolho aquele, tudo isso tem a ver com o que eu estudei, e como a pessoa chega para mim. Conhecem esse termo, nocicepção? Eu já vi umas postagens da associação. Sim. Sabem o que é? A maioria talvez não saiba, não sei. Não? Ok. Tá bom.
nocicepção. São os receptores da pele. São receptores de estímulos nocivos. Por isso E a os nossos nocicepção. são mais fracos. Pois é, eu vou tentar. Agora, bastante atenção, Margarida, rapidamente. Eu vou falar agora sobre uma parte da neurociência que às vezes vai contra muita crença das pessoas, tá bom? Não me julguem por isso, Não. porque eu vou falar sobre coisas que vão parecer que eu vou repetir o que todo mundo diz. Ah, mas está tudo na cabeça. Não é por aí. Mas a gente vai tentar entender exatamente como funciona essa parte da percepção da dor, tá bom? E aí, se tiverem dúvidas depois que eu terminar a explicação, me falam que a gente tenta entender por que chegaram a essa conclusão e que é a verdadeira atualmente. Né? Não estou dizendo que no futuro possa mudar, mas atualmente é o que mais estudado. Então nós temos receptores na pele que veem pressão, temperatura, sentem pontadas, sentem agentes químicos, então são receptores. Os nociceptores são para estímulos nocivos. Então vamos dizer, um estímulo tátil, o nosso relógio que a gente fica lá no pulso o dia todo. Ele está apertado e está fazendo um estímulo na minha pele, não está? Depois de um tempo eu já não sinto mais, eu uso o dia inteiro o relógio, daqui a pouco eu não estou nem mais sentindo que ele está aqui no meu pulso. Mas ele continua a estimular os receptores periféricos. Ele continua a apertar, a nossa roupa faz isso. Né? Continua a pesar sobre o meu corpo. Esses estímulos eles têm que ir para cima. Eles saem da periferia e têm que ir para cima, têm que ir para o sistema nervoso central, que é composto da medula espinhal e mais o encéfalo inteiro. Okay? Só que imagina que o seu cérebro ficasse o dia inteiro a receber a informação. Eu tenho um relógio no pulso, eu tenho um relógio no pulso, eu tenho uma coisa apertada, né? Eu tenho uma bracelete. Chegasse lá em cima toda vez na sua consciência. Aquilo não ia fazer sentido. A gente ia na hora de tirar o relógio e parar de pensar naquilo, porque ia ficar o dia inteiro com alguma coisa que está sentindo e está a ter informação, igual a roupa. Eu ponho a roupa, eu sei que eu pus a roupa, mas depois eu começo a não perceber mais que eu estou de roupa. Os estímulos se acomodam. Os estímulos repetidos começam a se acomodar e eles já chegam aqui na medula e não precisam ir até lá a cabeça para lembrar. Para me lembrar que eu estou com o vestido. Elas estão ali. Agora, ela começa a incomodar a cadeira. Também é um estímulo tátil. Não é? É o tato do sentar, é o tátil. Só que se eu estou muito tempo, o estímulo está me apertar, que ele manda a consciência lá. Olha, essa posição de cadeira já não está boa. Ali eu estou sentindo que os receptores estão a ser pressionados e aquilo já está a me incomodar. Então vai lá para o cérebro. E aí sim a gente percebe, ó, agora eu notei que eu estou mal posicionado e vou mudar. Às vezes a gente tem até a marca da cadeira. E aquilo não incomodou nada até aquele momento que chega ao cérebro. Portanto, o estímulo aqui na pele, eu vou conversar com a pele, mas a gente vai falar também dos tendões e das articulações, tá? O estímulo sobe de qualquer forma, ele está sempre a subir. Mas nem sempre eu tenho percepção disso. Nem sempre eu volto uma informação para mim, olha, você precisa mudar aquela posição, precisa tirar o relógio, precisa trocar a roupa. Não vem, por quê? Aquilo não incomodou até aquele momento. Okay? Então, entre subir o estímulo e descer alguma resposta, tem um tempo e tem vários níveis que podem ser alcançados ou não. Vamos com calma de novo. Então, o estímulo reflexo. Eu vou lá e, sem querer, não vi uma brasa no chão, meu pé toca, eu tiro o pé antes de eu sentir o que era aquilo, correto? Esse é o mais fácil de a gente entender qual é a diferença. Primeiro o que acontece, meu pé sai. Depois eu olho e tem uma brasa no chão. O estímulo subiu na minha perna inteira, veio até a medula, ele não chegou na minha cabeça, ele veio até a medula, e na hora a medula viu que aquele estímulo era muito forte. Então já manda um reflexo, tu tira, porque senão vai queimar. Passado alguns segundos, chega aqui no cérebro. Olha, toma cuidado. Fica agora atento para ver se não tem outra brasa por ali, que quase queimou seu pé, mas aí sim chegou na minha consciência. O primeiro estímulo é diferente do segundo. O primeiro, apesar de ser o mesmo estímulo, o primeiro parou. Ele veio até aqui e foi. O resto foi aos poucos chegando lá em cima a informação de que eu tinha tocado numa coisa quente, alguma coisa quente. E aí eu comecei a ver, era desse tamaninho, eu estava nesse lugar no chão, então chegou a minha consciência. Tá bom? A resposta que o meu corpo teve foi reflexa. Então eu tirei, foi um reflexo de retirada. Isso é um reflexo primitivo, que a gente tem desde os animais têm, que não tem consciência, isso é natural. Tem florzinha, não tem? Que a gente toca, ela fecha. Já viram aquelas florzinhas? Também é um reflexo.
não tem sistema nervoso cerebral, mas também tem um reflexo. A gente, ao longo do tempo, começou a aprimorar isso. Então, se, mesmo que doa, mesmo que eu tenha alguma coisa, por exemplo, consciente, eu não tenho uma caneta, vamos supor que seja uma caneta pontuda, e eu, com a minha consciência, vou apertar aqui na minha mão, eu vou começar a sentir dor. Mas eu vou tirar a mão só se eu sou maluco e vou furar minha mão. Eu sei que eu não vou furar minha mão. Entre a dor que realmente existe e eu tomar consciência dela, vamos dizer, entre os estímulos que existem, porque eu estou a furar, e eu tomar consciência, tem uma percepção, tem um raciocínio sobre isso. Porque eu sei que eu não vou me furar, mas ainda assim está doendo. Mas eu aguento. Tá? O cérebro é que decide a hora de doer. Tá bom? Essa é aquilo que eu estava falando, que é uma informação talvez que algumas pessoas não entendam e que eu vou tentar explicar por que eu estou a falar isso e como isso pode ajudar, tá bom? Não é para atrapalhar ninguém aqui. Não é na periferia, na pele, nos ossos ou nos tendões que a gente sente a dor. Não. A dor, ela começa realmente no cérebro. Ah, a dor é tudo da sua cabeça. Em modos gerais, é verdade. O nosso cérebro tem um mapa do meu corpo inteiro, desenhado lá em cima. Entendeu? Quando eu percebo que aquela região, por algum motivo, está a ser ameaçada, ele provoca dor. Ele pode provocar outras coisas. Por exemplo, tem gente que tem muita fragilidade do sistema vestibular. Qualquer balanço, qualquer movimento, se sente mal. Esse é um estímulo que vem da periferia, são receptores periféricos, não são os nossos receptores, mas são outros tipos de receptores que têm a mesma função. Recebem aquele movimento de balançar, tá balançar. Uma hora o cérebro diz, aquilo já não está me agradar mais. Ele pode voltar com a resposta de enjoo, pode ser enjoar, a pessoa pode ter sono, a pessoa pode ficar com dor de cabeça, pode ter dor. Tá vendo? Então, aquela dor, ela não veio de um estímulo, por exemplo, possivelmente nocivo. Ela não veio de uma pancada, ela não veio de um trauma, ela veio porque aquilo incomoda o corpo. Tá incomodado, dou a resposta de dor. Então, entre as respostas que o cérebro pode devolver para a gente, como percepção, está a dor. A dor ela não é produzida nos tendões. A pressão leva a dor lá para cima, o cérebro decide. É uma pressão excessiva que está acontecendo no meu pé? Eu preciso tomar alguma atitude? Então, sim, eu vou mostrar para esse corpo que dói. E aí eu vou tomar alguma atitude, como é se mexer na cadeira. Então, vou mexer aqui para poder tentar melhorar um pouco a dor. Isso causa, às vezes, um pouco de confusão para as pessoas, porque a gente sente a dor lá no ombro, não é? A gente sente a dor na coluna. E muitas vezes a gente acha que aquilo ali está machucado, está magoado. O magoar, entre o estar magoado e dor, uma coisa não tem a ver diretamente com a outra. São coisas completamente diferentes. Eu posso estar machucado e não ter dor. Eu posso não ter dor e estar machucado. Eu posso ter as duas coisas, estar machucado e ter dor. Então, veja, 3 possibilidades grandes. Então, entre estar machucado e ter dor é 33%. Eu tenho 1/3 só daquilo da chance de acontecer. Podemos ter dor e não estar machucados. Porque isso depende do cérebro entender. Muitas vezes é o que acontece na fibromialgia. Nós temos dor. Mas por que eu sinto então na minha coluna? Porque o seu cérebro acha que aquela região é sensível. E é sensível. Ele acha que é um potencial perigo para o corpo. É um estado em que ele entra de alerta, em que ele não consegue sair. Não é um alerta de porque eu estou alerta a tudo. Não, é o seu corpo que está alerta. Ele pode ver qualquer pequena coisa, como vai ficar sentado na cadeira há muito tempo, como ameaça ao seu corpo. Entende? E ele mesmo toma as atitudes. Então é dor que eu tenho que dar. Porque a dor chama a atenção da gente. E a gente para tudo que está a fazer, como é no caso da fibromialgia, a gente para tudo por causa da dor. Entende? Então, o corpo precisa de formas de mostrar que ele está se sentindo ameaçado. A dor é uma das maiores formas de mostrar. A neurociência hoje mostra isso. Se a gente pega 200 pessoas com dor na coluna, 200 pessoas normais, sem dor, e a gente vai fazer a ressonância nessas 200 pessoas hoje, e eu vou lá olhar a coluna lombar de todas elas, 200 pessoas sem dor. Ao passo, daqui a 5 anos eu vou repetir aquela ressonância. Metade das pessoas não tinha lesão,
e passou a ter dor. E metade das pessoas tem lesão e não teve dor. Então, o bico de papagaio que a gente acha, a hérnia de disco que a gente acha, a senhora estava falando de alguma coisa do seu quadril também, possivelmente teria, independente da dor, entende? Pois. Tá? Então, a dor e a lesão estão separadas. É isso que eu quero que a gente perceba hoje muito bem, tá bom? A dor, eu sei e entendo, eu sou portador de dor crônica na coluna, por exemplo, já há mais de 10 anos que eu tenho dores que vão e voltam. Eu não posso me comparar nem perto do que a senhora se entende de dor, mas eu sei o que acontece no meu corpo que aparece a dor. Eu posso voltar a fazer exames e apareceu uma hérnia de disco. Será que a hérnia foi a causa da dor? Já não sei. Na época eu achava que sim. Eu achava que foi a hérnia que me deu dor. Mas agora eu já não sei, porque a hérnia possivelmente ainda está lá. Entende? E agora eu já passo um ano sem dor, um ano inteiro sem dor. Mas por quê? Os fatores epigenéticos eu já controlo muito eles, entende? Então eu sei o momento que posso ter dor e posso não ter. E mesmo no dia de manhã estando com dor, à tarde eu posso já não estar. Porque eu vou buscar as minhas formas de tirar aquele alerta do meu sistema nervoso. Por isso que eu digo que cada um tem que se conhecer muito bem. Cada um tem que se compreender muito bem. Portanto, o que é recomendado, por exemplo, hoje em dia para a coluna lombar? Na primeira crise de coluna lombar, se não for traumas, se a pessoa não caiu, se ela não tem histórico, por exemplo, que chame alerta, que é emagrecimento excessivo, que pode ser um cancro, não tem uma osteoporose grave, se ela tem uma dor de coluna e eu pergunto, a senhora já teve osteoporose? Não, fiz exames há 3 meses e estou bem com os ossos. A senhora caiu? Não caí. A senhora perdeu muito peso essa última? Não perdi muito peso. Não se recomenda mais exames de coluna. Não se recomenda raio-x, não se recomenda... Isso, estou a dizer, as melhores guidelines do mundo. Não estou a dizer que acontece isso no Sistema Nacional de Saúde. E não acontece aqui, não acontece no Brasil e não acontece nos Estados Unidos. As pessoas continuam a fazer exames. E no momento em que eu acho o exame lá, eu faço o exame e realmente tem alguma coisa, porque se eu fizer, quase todo mundo vai ter. Se eu fizer o exame a partir dos 35, quase todo mundo vai ter alguma coisa na coluna. Porque é desgaste, é normal, é natural nosso. É o nosso desgaste, nossa pele não envelhece, tudo envelhece, na coluna também. E vão aparecer os sinais de rugas. Um bico de papagaio é uma ruga na coluna. Entende? Pode não fazer mal nenhum. Mas, no momento em que eu tive crise e a gente faz um raio-x e tem um bico de papagaio, imediatamente eu associo o bico de papagaio à minha dor. E aí eu vou para o resto da minha vida com aquela coisa. Chego no fisioterapeuta e pergunto, então, por que a senhora veio me procurar? Porque eu tenho um bico de papagaio. Aí eu digo, tá, não, volta. Eu não quero saber o que você tem. O que sente que veio me procurar? Porque aquilo já não para mim, não é que não me interessa. É claro que eu vou perguntar, então, fez exame, tem alguma coisa? E vou querer saber se tem alguma influência ou não. Mas pelo histórico a gente descobre se realmente tem ou não. Fique à vontade. Só ia fazer uma pergunta. Claro. Uma dor muito grande que a pessoa desmaia mesmo. Sim. O nervo vagal apaga. Sim, é o sistema falando, olha, não aguento mais de dor, eu preciso dar um jeito para essa pessoa não morrer mesmo, entende? Pois. Tem pessoas que podem morrer É de uma dor. defesa que É uma o nervo defesa. faz ali para... Sim, o seu sistema nervoso desliga. Assim como se eu não tiver sangue suficiente para o meu cérebro, eu desligo e caio. Quando eu caio, eu estabilizo o sangue, porque eu estou na horizontal. Mas é desligar porque não dá mais, não tem... Está tão alerta, exatamente, está em tanta informação, é sofrimento. E aí desliga, para tentar acalmar um pouquinho aquele sofrimento. Tá bom? Agora vamos dar um exemplo inverso, que agora a gente vai saber exatamente que dor e lesão não tem a ver. Se a gente estivesse na guerra, fôssemos um soldado em guerra, e você precisa sobreviver, fugir daquele lugar que está no meio de uma batalha muito difícil. E, por acaso, você se lesiona lá, ou um tiro, ou machuca com o pé, arrasta, e faz um corte, ou tem um tiro na perna. Quantos soldados dizem que não sentiram nada na hora? Porque a adrenalina, claro. Tem a ver. Mas Mas, aguentar sim. vários tipos de situações que numa situação normal é impossível a pessoa sequer Pois estar. exatamente. Eu cheguei no extremo para a gente voltar atrás do extremo. A adrenalina é uma das coisas é uma das formas que o corpo tem de tentar manter ele vivo.
continuar. Só que a outra, que também é importante nesse caso, a adrenalina, ela é comandada pelo seu cérebro, pelo seu sistema nervoso, entende? Então, para lutar ou fugir, a adrenalina é liberada. Só que ele passa aquele campo de batalha, chegou lá do outro lado, continua com a adrenalina alta no corpo. Só que ele parou. Quando ele para, a dor aparece com tudo. Claro. Mas a adrenalina continua. E aí a gente vê, não é o mediador químico, a adrenalina que fez ele não, é porque o cérebro disse. O que é mais importante? Pois. Entende? Isso, por exemplo, lembra-me quando eu fui a Fátima a pé que a uma dada altura do percurso eu parei. Nunca me doeu nada. O problema foi quando comecei, porque como não tive cuidado de fazer alongamento, foi terrível. Sim. A última parte, poucos quilómetros, foi terrível. O seu corpo entendeu que aquele momento estava em ameaça, por algum motivo. Foi terrível, foi. Pode ser do alongamento, pode ser do aquecimento, pode ser de pessoas que Não, se eu já hidrataram tinha bem, caminhado não muito, sei. não é? Já tinha, estava mesmo no final. Sim. Atingiu o limite. Atingiu ali. Então, já que a gente veio falando do limite, eu vou dar mais uma informação aqui. Essa é quase ainda não ter certeza. Mas não dá para se provar. Gente. Central. Existe uma teoria no nosso cérebro, nós temos um administrador central do corpo. Isso é bem claro, né? O cérebro comanda tudo. E não necessariamente eu preciso chegar no meu limite para ele dizer que está mal. Para ele dizer que está mal. Basta a gente estar em processo de chegar ao limite, que ele já pode dizer, para. Não vou deixar chegar no limite. Quando às vezes a gente está cansado, a gente fala, agora não consigo fazer mais nada. Mas aí vem, não sei, a sua filha fala, mãe, vamos brincar mais um pouquinho, não? E aí você continua. Quer dizer, você não estava no seu limite. Normalmente isso acontece antes de chegar ao limite, mas bem antes. E põe antes nisso. Um estudo, por exemplo, com pessoas que vão para a altitude, que tem aqueles sintomas todos de mal-estar, náusea, tontura, dor de cabeça, tal. E chegam lá muito cansadas. E aí um pesquisador colocava elas para fazer passadeira. Ainda lá em cima já cansadas. Vamos fazer passadeira. Não dava 1 minuto, 2, as pessoas começavam, passando mal, estou sentindo mal, tal. E logo em seguida ele dava um balão de oxigênio. Então pega esse balão, respira e continua. Vai. Aí a pessoa, e aí então, como é que você está? E nisso ele está monitorando o quanto de oxigênio tem no sangue, se tem ácido lático, que é um dos mediadores do cansaço, que não é também provado, mas dos músculos, ele está medindo moléculas, ele não está perguntando só. E a pessoa começa, não, estou melhor, vou continuar. Agora estou respirando melhor, vamos continuar. Acontece que ele não dava oxigênio para as pessoas. Não tinha nada, né? O cérebro simplesmente interpretava, agora sim eu estou bem. Porque a ameaça que eu tinha de falta de ar está aqui, então eu estou melhorado. Placebo. Placebo. O placebo é nosso grande aliado. Não estou dizendo que o placebo tem que se enganar a pessoa para poder funcionar. Não precisa. Não precisa. O placebo é simplesmente eu achar que essa grama é bonita, eu fazer o exercício ali, eu vou me sentir bem. E vai sentir. Entendo? Estão a estudar hoje em dia medicações placebo informadas. Olha, a senhora vai tomar esse comprimido junto com as suas medicações. Mas ele não tem princípio ativo. Mas ele pode te ajudar a melhorar. Eu falo assim, não tem princípio ativo. E a pessoa começa a tomar junto com as medicações dela. Daqui a pouco ela começa a diminuir as medicações dela e tomar aquele comprimido. E o efeito é igual. Foi estudado isso para Parkinson. Pois, mas isso tem a ver. E Parkinson é uma falta de dopamina, é um neurotransmissor importantíssimo que falta. E a pessoa toma aquele diabo do placebo e funciona, e a dopamina começa a ser produzida no corpo. Eu preciso disso. Exato, só que não há terapias ainda assim. Eu preciso disso para andar de avião. Existem estudos, mas não há terapias. Não há nenhuma terapia formada que faça Eu só isso. preciso que me paguem a viagem, porque eu quero andar de avião, mas nunca Tá vendo? Dela é mais fácil ainda. Mas eu sempre andei de avião e agora há uns anos para cá cai para lá. Eu estou morta para alguém me ponha dentro do avião que eu quero ir. Vamos para mais O um. marido já me prometeu, eu estou à espera sentada. Eu sempre andei de avião, nunca tive problemas. Há 4 anos para cá. Mas eu não, eu desmaio lá em cima.
Mas funcionaria, com certeza. Mas teria que ser uma pessoa que sabe, e não existe que ninguém faça essa terapia ainda. Mas Eu deve- preciso no disso. futuro vai ver. Eu espero também, porque Eu nunca tive problemas em só que andar. E há as 4 indústrias anos farmacêuticas para cá, não querem isso, porque vão vender menos medicações, não querem de jeito nenhum. E aí os estudos são travados, são barrados. Outra coisa muito comum, associar entre postura e dor. Muito comum. Minha postura é ruim, eu tenho dor. Tá? É outra coisa, igual ao que eu falei da coluna. Não existe relação direta entre postura e dor. O que dói? Por que dói quando eu estou muito tempo parado? Porque eu estou muito tempo parado. Só por isso. Porque meus músculos precisam mexer. Se eu ficar o dia inteiro com a mão assim, ela vai doer? Vai doer. Isso não é uma má postura da minha mão, isso é um excesso de postura. Dá pra perceber? E a gente tem um excesso de postura assim, sentado. A cadeira é uma tragédia para o ser humano. A cadeira é uma tragédia. A gente parou de usar força na perna para ficar sentado. Entende? Enquanto a perna, o quadril protegem a nossa coluna, sentado a gente não tem proteção. Eu estou totalmente flácido aqui, solto. Eu mesmo estou aqui solto. Eu preferia estar dando aula aqui, fazer contrações do que estar ali sentado. É muito melhor, mas aqui está estranho, estou debaixo das pessoas. Mas de pé ainda é melhor do que sentado. Então, postura e dor. Excesso de tempo na mesma postura causa dor. Mas não é postura ruim. Imagina uma pessoa que nasce com escoliose grave. Já com muita escoliose grave. Sim, a pessoa já está totalmente fora do eixo. É congênito, é um fator genético maior do que o epigenético. Essa pessoa, se fosse uma relação direta, ela ia ter de 24 horas de dor. Por quê? Lá na coluna dela, ela tem um lado que está pressionado. Então, imagina as vertebrazinhas do meu amigo que está aqui. Ele está muito retinho. Imagine que a escoliose ela faz um S, e ao mesmo tempo que faz um S, tem rotações nas vértebras. Então, uma vértebra está muito rodada e pressiona a outra, a junção com a outra. Ela tem lados colados e lados afastados. Na escoliose acontece isso. No lado que está colado, o que eu estou tendo, que eu falei no primeiro coisinho aqui, que eu coloquei, primeira divisória. Nocicepção. Eu estou a ter nocicepção. Tá pressão ali excessiva, aquilo é um risco para a coluna. Realmente é. Mas como aquilo é congênito, ela nasceu com aquilo. Se o cérebro dela falar, olha, tem dor, essa pessoa não vive. Entende? Ele já recebeu muita informação. Está a pressionar, está a fazer isso, mas eu tenho que deixar, senão a pessoa não vive. Isso é o que eu digo acerca das minhas dores. Acabo por me defender, sei lá, esqueci. Não é que não vai ter. Não é que não esteja lá, mas vou fazendo outras coisas que vão sobrepondo a isso. Pois sim. E aí, que me vai distraindo, que aliás era o que o professor me dizia, para distrair, sim. E aí, acaba por distrair aquela dor que eu tenho. E o problema é que a gente confunde, já vou deixar a senhora falar, mas o problema daí é justamente que confundem-se. Então se é distração, aquela pessoa está a pensar na dor porque quer ter dor. Está a pensar na dor. Eu também tenho dor o dia inteiro e não deixo de fazer minhas coisas. E aí corre-se o risco de não perceber que a fibromialgia tem um tipo de alerta para o corpo, a dor, que é excessiva. Que é uma doença que causa dor excessiva. E as pessoas acham, mas dor eu tenho também todo o dia inteiro. Eu tenho dor na coluna, estou aqui de pé, estou com dor, eu não paro de fazer minhas coisas. E aí corre esse risco que os médicos cometem. Não, mas o meu médico não disse isso. Disse mesmo para eu ir dizendo que não, para barejar, para ler, Uma coisa que eu aprendi foi dar uma altura que eu fazer meditação. Meditação? Meditação. Okay. É conseguir isolar o corpo, afastar o corpo da nossa mente. Eu, quando estou com muito mais dor, eu consigo fazer esse trabalho e ausentar-me por completo do meu corpo para não sentir ele, porque é tão maçante sentir dor, que a necessidade que eu tenho de fugir do meu corpo é enorme. Isso foi também uma das coisas que ele recomendou, é que eu me isolasse, que fizesse isso mesmo. Sim, interiorizasse. Então, acho que se autoconhecer faz bem para toda a gente. Não é só para quem tem dor ou quem não.
faz bem para toda a gente. Ter um momento sozinho, ter sua Isso meditação, é muito acho que faz bem para momento toda a gente. sozinha. Eu gosto muito. Porém, para... Acabei por me habituar que eu não é. Eu sou hiperartista. Sim. Era muito gostoso. Era custoso. Muito gostoso. A gente tem que mudar algumas... Mas mudei alguma coisa nesse sentido. Mas também temos que pensar, tem pessoas que não se sentem bem sozinhas, realmente. Para esses casos, Pois. não vale a pena mandar ficar mais tempo sozinho. Não, Mas vai quando para se esse fala vai em pro meio de isolar, pessoas. não é isolar de tudo e de É, todos. pois É é, isolar no momento. Aquele Sim, sim. momento Exato. para Isso nós. eu acho importante para todas as pessoas. É que eu nem isso, sabe? Eu Não não é estava isolar habituada a todos. fazer Sim. isso. Um isolamento só para mim, só mesmo para mim, não fazia muito isso. Sim. E fui educado que me ajudou. Exato, a gente tem que conhecer a pessoa, ver se ela está fazendo em excesso, está fazendo pouco sim. e tentar equilibrar. Vai dar uma volta. Esse é mais importante do que falar a mesma receita para toda a gente, por isso que eu estava dizendo. Não, mas é muito importante esses Se momentos conhecer é para nós importantíssimo. podermos conhecer a nós próprios e sabermos como é que devemos reagir, ou como é que devemos ter perante situações em que nos sentimos mal mesmo. E eu faço isso até na altura em que estou no meu serviço. Eu às vezes até refuso para a casa Um pouquinho de tempo sozinha, para se sentir melhor. para poder continuar o meu dia, porque senão eu não consigo. Então vamos voltar à postura. Se eu tiver muito tempo em postura, como a gente chama hoje em dia, má postura, eu estou a mandar informações nociceptivas, meus tendões têm também receptores que digam, está muito estirado, está demais, aqui atrás está muito esticado. Tenta contrair ali para poder melhorar. Aí começa o quê? Aquelas tensões musculares, né? Porque o músculo tenta voltar para trás. Ele tenta segurar a minha má postura. Mas eu continuo. Uma hora o cérebro fala, não adianta falar mais isso. Não adianta eu falar para o músculo se contrair, porque está contraído, a postura está se esticar demais, ele pode mandar dor. Agora ele pode não mandar nada. Quantas pessoas a gente conhece com má postura, ele não fala, não tem dor. Não tem. Tem aquelas senhoras que andam assim. Sim. Aí você pergunta, tem dor? Tem uma dorzinha aqui, mas é isso que te incomoda? Não, é porque minha perna não está no calor agora. Não é aquele o problema. Então, também desmistificar que toda má postura causa dor, também não é verdade. É porque eu tenho um pescoço muito para baixo que causa dor. Não. Se eu trabalho aquelas pessoas em movimentos com qualidade, movimento no eixo, peço para a pessoa ter consciência do que está a fazer, olha para cima com calma, veja se não está contraído demais. Estou contraído um pouquinho, agora relaxa. Estou contraído menos, contrai um pouco mais. E faz o movimento, vê se melhora um pouquinho a amplitude sem dor. Gradualmente a gente vai tentando achar formas de fazer aquele corpo se mexer com menos dor. Aí eu estou atingindo aquele administrador central, que no primeiro movimento dá dor. No fibromialgia acontece muito isso, né? Primeiro movimento, muita dor. Quem começa o tratamento, a gente tem muita dificuldade de iniciar os exercícios. Então, exercício cada vez menorzinho, bem pequeno, pode ser por 5 minutos, não tem problema. Pode vir aqui e fazer exercício por 5 minutos. E o resto só conversar, não tem problema. Porque eu informei o cérebro que 5 minutos de exercício não magoaram. Bom, na semana seguinte eu vou fazer 6, na sessão seguinte, não sei, posso fazer 5 minutos e 10 segundos. Cada um tem o seu ritmo. E é assim que a gente trabalha com doentes, com pacientes crônicos, com dor crônica. É um pouquinho mais só, um pouquinho, não quero mais nada que isso. Eu quero informar aquele cérebro que cada vez que ele se mexer, ele pode se sentir bem ao invés de sentir dor. Eu tenho que tentar tirar dele a atenção da dor para tentar colocar a atenção no movimento sem dor. E o exercício tem que ser feito na fibromialgia. Mas a qualquer custo? Depende. Se fosse falar para mim, tem que fazer? Tem, mas depende de cada pessoa. De repente, o momento pode não ser adequado. Pode ser que ela venha agora com muita dor e fale, olha, deixa para começar na próxima semana, faz uma caminhada, de repente agora já não está, qualquer movimento que faça dói. Entende? Então, o terapeuta não tem que saber se é hora de forçar em cima, que eu não forço. Meus exercícios são todos dentro do que a pessoa consegue e gosta de fazer. Ou deixar um pouco aquilo correr. O cérebro tem formas de se readaptar, como tem na postura. Né? A gente se adapta a qualquer postura. A gente vê que pessoas que nascem com o pé torto congênito e que andam assim. Não está a ter nocicepção, não está a ter muita nocicepção lá, não vai ter desgastes grandes com a pessoa com 10 anos, 12 anos já de idade, vai ter desgastes enormes. E ela vai ter que se adaptar àquilo. Então o cérebro percebe que
que é mais produtivo não dar informação de dor e deixar aquela pessoa se mexer, do que dar dor e a pessoa tem que parar. Entende? Então, é tudo questão de adaptação do nosso corpo. Tá? Existem lesões pequenas com muita dor. Realmente existem. Um sistema muito sensível é aquele sistema em que qualquer fumaça liga o alarme. Mas pode ser um mínimo de fumaça já liga um alarme muito grande. E quanto menos sensível, eu preciso de mais fumaça para ligar o alarme. Então a gente tenta que essa divisão, mesmo que venha muita fumaça aqui embaixo, eu tiro um pouco da sensibilidade. Então a pessoa que tem aquele pezinho assim, eu coloco menos peso ali, mas vou colocando, cada vez um pouquinho mais, para deixar que aquele sistema se habitue. A habituação do sistema é que faz a dor conseguir regredir enquanto a pessoa se movimenta. Tá? Temos todos, claro, os mediadores químicos que vão influenciar também. Quanto mais se mexe, mais a serotonina é liberada. Quanto mais a pessoa está melhor de alimentação do intestino. Sim? Aí o intestino libera muita serotonina. Eu tenho já há 2 anos uma dor aqui assim na trave. Parece uma coisa que está ali a arder. E nem sempre há momentos que faz isso. E quando eu vou fazer caminhadas, eu tento ir sempre mais direito. Porque eu vivo ali, naquela avenida que vem dar ao Palácio, mas nunca a faço porque sobe e desce. há muita gente que diz, podias ir para ali. Eu é que sei. Eu só respondo, eu é que sei. Gostam, podem ir vocês. Sim. E eu faço sempre a escola ali, faço assim, mais no plano. Okay. Mas eu sinto aquela dor. E quando eu caminho, dói mais. Dói mais? Dói. Pois é uma resposta, estou a dizer. O seu corpo entende que ao caminhar muito aquilo pode ser uma ameaça. Não estou dizendo que vai ser, mas ele entende assim, entende? A gente tem que tentar procurar formas, talvez, de pisar do calçado ou outras coisas que a gente descobre. Calçado, por isso eu não uso taco, não uso nada disso. Pois, mas a gente pode tentar, são tentativas. Por isso que eu digo que a terapia é muito individualizada. Eu ia conversar com ela e perguntar, já tentaram outro tipo de calçado? Ou já tentamos... já tentamos massagear antes de começar a caminhada? Não. Talvez não, talvez. A gente tenta alguma coisa, um alongar, como ela faz antes de começar o exercício. O outro pode não gostar de alongamentos, e dói, o alongamento dói. Eu posso só mexer, já tentou mexer o tronco para ver se melhora o quadril na hora da caminhada? Já tentou balançar um pouquinho a perna antes de começar? Sim, quando vou a caminhar. Vamos Dói tentar. muito, paro. Balança. De repente antes. Vamos tentar antes para ver se não aparece. Tá vendo? É individual, não tem jeito. Não tem como. Mas tem que passar pelo exercício. Tem que parar, porque muita gente fala assim, né? Não, mas vou mais devagarinho. Até médicos dizem isso, está doendo, para, não faz mais nada. Mas não, eu tento fazer de outra forma. Sim, mais devagarinho, mais... Uma coisa que agora eu pensei, não pensaria, não sei se eu já falei isso para alguém. Já tentou andar de costas? Não sei. Como é que funciona? Não? Dentro d'água, sim. O músculo está a trabalhar de outra forma? Na piscina, sim. Pois é. Pode ver, de repente não dói tanto quando faz assim. Mas eu fazemos um para a frente e depois pode ser perigoso, né? Para andar de costas. Não, mas na água é diferente. É diferente. Na minha terra, quando se caminhava para trás, íamos os pequenitos. Que andávamos a ensinar o caminho a guiar. Tá. Também conheces. Aí a gente vai entrar numa outra situação. Olha, ele está a ensinar o caminho a guiar. Nas caminhadas já cheguei aos 6 km. Tu? Fogo. No domingo cheguei aos 6 km. Nada mal. Estou a progredir. Eu nem um quilómetro veio fazer. Eu no sábado já cheguei aos... No sábado não, no domingo, já cheguei aos 6. Mas cheguei toda a rotinha. Ai, que horror. Mas isso também te faz Mas mal, se calhar fazer vou assim. alcançar. Não, mas eu fui progredindo. Não foi assim de... Eu fui progredindo. Mas no domingo... Mas onde eu sinto menos dor é dentro de água. Cheguei aos 6 e agora tem que ser sempre... Mas eu fiz o que tu estás a fazer agora e fiquei Eu já não consigo mais. 6 é o mínimo. muitos anos. Eu fiz a hidroginástica e comecei a perder a mobilidade na mão e depois começou na perna e eu fazia os exercícios e caía para este lado. Já não tinha. Depois eu parei, tive desde janeiro a setembro, parei e depois comecei na hidroterapia. Mas mesmo assim, na hidroterapia em conjunto, lá na fitness, ali a coisa, que eles fazem também connosco,
está sempre ali uma professora, quando nós temos uma dor, ela dá-nos uma coisa diferente. Alternativa. Uma alternativa. Tem que ser. O Mas sistema esse aí nervoso. tem cuidado, porque não é muito bom para hidroginástica. Depende, né? Tem pessoas que podem Eu conseguir. sinto bem. Depende, Mas eu fui com o cansaço do tempo, também. dos anos. Depende. Parei mais ou menos durante um mês E não e andava dá péssima. Pois, também. Eu Depende. também. Conheço pessoas com fibromialgia que fazem corrida. Pois, eu os Pessoas que primeiros fazem anos também me corrida. senti Corrida bem. mesmo. Eu fazia. Estava a falar Tu fazes andar e tem e andava menos. eu Andei menos, 3 ou 4 vezes seguidas sem ter um Começo Olha, eu quando Pode dar começo, certo. parei agora. Mas dava mesmo. E pode Olha, eu ir. nem vou dizer. Comecei a fazer uns metros, comecei Pois a é. Eu sei que o que houver. já vou nos Que houver. seis, mas também é o limite, são E seis. agora a semana que foi. E já fizeste 6 vezes. Mas cheguei a casa disto, tomar o programa. Mas também não deixo. Olha, eu faço uma coisa que se calhar deve ter Eu acho que tudo é válido, depende de cada pessoa. Tudo é Faço, válido, realmente é. faço e se não Tudo é. fizer é que eu me sinto mal. Tudo é. É a meditação, é a Olha, step, acupuntura. etc. É o que O que eu não recomendo são coisas que não são provadas cientificamente. Entende? Eu não recomendaria. Mas se a pessoa me disser, eu faço cromoterapia, terapia com cores, e acho bom, eu acho que faz. Entende? Não tem provas disso, tudo bem, não tem problema. Ainda não experimentei acupuntura cá. A acupuntura tem. Bravo, A acupuntura já começa a ter evidência. Ótimo. Agora, Fibra não, para as enxaquecas Sim, já. mas vai depender do acupunturista, vai depender se você tem uma boa relação com ele, se tem empatia, se o consultório é agradável, porque tudo isso influencia na O terapia. meu marido No hospital não não tinha essa particular, já me resultou. Não resultou ao meu marido. Já fiz. Eu fui no Depende. hospital, resultou há muitos anos, mas agora desta vez já não porque resultou. a própria sala, Mas também não o era ambiente só que ela pôs. Já foi ao outro lado fazer Eu massagem e ontem se sentiu fui muito e mal. ontem não senti. Para as Assim, celeias isso é bem crânicas ajudou. E aí a gente pensa assim, então, mas será que é o meu músculo que está mal que está O marinho já também ajuda. Ou seja, o seu sistema nervoso precisa. Tomou chá. Ele recebe muita informação, é difícil tratar tudo. E cada vez mais a gente vê novas doenças que têm fundo do sistema nervoso, que sem que isso seja consciente. Eu não estou aqui falando que todo mundo sabe que isso. A gente sabe que tem um nível neurológico, mas não é consciente. Ninguém faz isso aqui de propósito, ninguém quer sentir dor. Claro. Quer dizer, tem uns doidos que querem, mas no caso normal, Claro. a dor. Pilates, ele pode explicar o que é. Posso E explicar é um também? dos melhores Eu posso exercícios, já explicar está o provado porquê, que é um daqui dos a melhores Não pouco. sei também. o que é, Para mas nós. Tem. Mas o quê? Pilates? uma contração muscular que me deixa logo. Não sei o que Pilates ou é, yoga? nunca fiz. Eu faço pilates. Eu dou pilates. É que eu faço as duas, mas também faço isso. Eu faço as duas. Mas o yoga é mais uma Com ela meditação. já teria que fazer uma O outra. yoga é mais uma meditação. Experimentei, mas O pilates é movimentos de respiração. O yoga, sim, mas o yoga é mais sempre sair logo. Eu fiz uma Aqui a pagar para aqui, para ficar de cama. Foi uma amiga minha. Acho que comentei a segunda, dizia que fazia bem. E eu Até parece. Olha, eu posso lhe dizer que eu há 4 anos fazia também não sei não, eu achei aconteceu esta semana, por isso que é que consegui já Super direcionado. Pro chão, por exemplo, mesmo que seja no chão, eu conseguiria. Mas eu conseguiria fazer com 3, 4 pessoas. Eu não poderia fazia colocar com mais 10 era pessoas. super Daria. Não dá para fazer. 10 pessoas fazendo a mesma coisa com fibromialgia. Não consigo. Eu tenho que individualizar, eu tenho que conhecer primeiro, falar contigo, ver quais são as suas dificuldades e passar exercício de acordo. Para ela e para ela já seriam diferentes as duas. Tá vendo? Ela tem condições de fazer um exercício porque ela está acostumada, o corpo dela aceita melhor. O seu vai ser mais devagar, mas vai chegar lá. Não digo chegar lá no mesmo nível de exercício que ela, eu não preciso disso. Eu preciso do seu melhor nível de exercício. É porque a maior parte das pessoas que têm fibromialgia não têm só fibromialgia, é raro. Sim, exatamente. Ainda tem que se descobrir, por exemplo, ela que tem a outra doença também. Então tem que saber disso tudo. Eu vi Sim. que depressão crônica.
O sistema nervoso, nosso sistema nervoso causa tudo isso que a gente percebe na fibromialgia é uma forma do corpo te dar um alerta. Bom, a dor é uma delas. Mas, por exemplo, a dificuldade de concentração é outra. Não tem mais nada a ver com a dor, mas é uma forma de alertar. Olha, eu preciso perceber, né, eu preciso cuidar do meu corpo só, entende? A cabeça fica toda voltada para o corpo e a concentração para o resto. Esquece. Eu não consigo concentrar. Esquece, porque o seu sistema nervoso está a gastar muita energia, tentando compensar as dificuldades que tem. Então, quando é para Causa fazer dor. pilates, se uma pessoa não estiver concentrada, Faz 5 exercícios só, ao invés de 10. é complicado, porque eu estive a Mas eu fazer faço no mês três, passado e é difícil conseguir Sim. às vezes fazer a três. concentração. Tem Ao que se invés de fazer 15, menos. 15 iguais, porque tem que ter muita concentração, faz Sim, 3. faz 3. É o Faz melhor. 3 e 3, depois para, faz mais 3 e 3, para. Sim. Tá vendo? Mas também é muito importante a parte Tens que estar concentrada porque tens que concentrar a respiração, a concentração. E tem que haver coordenação. Pontos conseguias fazer no mundo, ainda tinha uma preciso mudar o que era isso. Hidroginástica é preciso fazer. Ah, eu já fui discutir. Nadar é preciso concentração, eu não sei gozar. É fácil, Vou colocar aqui já o os exercício, exercícios a gente vai no entender pilates, melhor. tens que estar a mexer com assim. Mas para continuar, então toda dor, qualquer que seja, tem componentes biológicos, tem componentes psicológicos, tem componentes sociais. Sociais é mais difícil da gente entender, mas daqui a pouco fala um pouquinho. Biológicos é bem claro quando a gente tem um trauma. Bati a minha mão, bati, aqui começa a ficar magoa, e incha, tem processo inflamatório e causa dor pelo processo inflamatório, química e físico, tudo junto. Mas tem o componente psicológico, tem. Eu bati aqui, eu uso minha mão amanhã para fazer qualquer coisa e agora a dor vai ficar mais forte porque eu estou tensando, estou nervoso porque eu tinha que usar a minha mão e acabei batendo ela aqui e aquilo pode piorar a minha dor, por exemplo. Eu posso ter tido uma outra pancada já há 5 anos atrás, no mesmo ponto, no mesmo sítio, e doeu muito. A dor, agora eu posso ter dado uma pancada menor, mas eu posso sentir tanta dor quanto sentiu, até mais. Porque depende do meu psicológico, depende do que eu passei antes. Tem gente que passa que bateu a mão, continua. Depende, a minha mão é importante, então não pode ser que isso piore a dor. Mesmo num trauma, tá vendo? Que não tem a ver com a dor ser criada psicologicamente apenas assim, não. Depende tem fator biológico também envolvido. Claro, tem mediadores químicos que fazem a dor ficar maior. Tem o sistema todo alerta que fazem os impulsos neurais continuarem muito acelerados. Bom, e os fatores sociais são tudo aquilo que a gente já passou na nossa vida que envolvem a gente. Vamos supor, o de andar para trás é uma crença, não é? Que está a trazer caminho para o diabo, mas é uma crença que pode afetar pessoas, né? Pode afetar pessoas que, não sei, resolveram um dia andar para trás e se sentiram tão mal que contraíram a coluna, por exemplo. Tá vendo? Por causa do medo, pode ser. Há Entende? muita coisa que não se faz por causa do medo. O medo é o maior Os inimigo. exercícios de yoga, alguns, várias pernas atrás, até consigo, mas há outros em que é mais um medo do que outra coisa. Porque eu até conseguiria se não tivesse o fator medo em que Já te impede antes de fazer qualquer coisa. Né? é isso. Então, toda vez que eu avalio uma pessoa com dor, eu avalio todos esses aspectos. Eu não quero saber só do biológico, eu não quero saber só do psicológico, eu não quero saber só do social. Eu tenho que perguntar de tudo. Eu tenho que saber se aquela pessoa tem algum problema em casa, se ela tem dificuldade de dormir porque está com alguma outra pessoa que precisa cuidar em casa. Entende? Então, eu sei que ela vai vir para a minha aula com mais dificuldade de fazer aquele exercício. Mas semana passada estava muito bem, eu vou continuar a progressão? Não sei, não. Pode ser que eu diminua. Essa semana, mais calma. Essa semana não dormi nada, meu filho não deixou dormir, tá bom, mais calma. Então, preciso saber dos fatores sociais também. Essa semana eu trabalhei 12 horas seguidas, só vim num plantão, enfim. Tá bom? Toda vez que eu trabalho com dor, eu tenho que pensar nisso. E por isso que eu peço para as pessoas, quando vêm à aula tem dor, me contem qualquer coisa que quiserem. Olha, pega mais leve hoje, eu estou tal, assim, assado. Não vou chegar como já ouvi alguns profissionais de educação física dizendo, nunca volta para trás. Alcançou aquele nível de exercício sem para frente. Não faz sentido. Nenhum atleta faz isso. Nem os atletas fazem. Tem dias que eles têm que treinar mais devagar. Se ele jogou ontem, ele pode treinar hoje forte de novo. Ele vai ter um jogo importante, ele tem que
ele mesmo já não vai com o pé na bola, por exemplo. Eu acho que os profissionais cada vez dizem mais ao contrário, que hoje vai fazer aquilo que pode, porque eu já, os estudos já dizem isso mesmo, que a pessoa... Graduação é importante, a gente tem que graduar o exercício, sim, mas, isso é uma coisa claro, que qualquer profissional tem que lembrar. Sim, mas é uma parte, né? E os fatores envolvem. Sim. Tá? Não adianta só fazer isso. Acho que às vezes diz mesmo, olha, hoje faz aquilo que puder. Tem atletas que, depois de uma lesão, não conseguem se recuperar 100%. Fisicamente estão ótimos, impecáveis, mas tem medo. Sim. Eles vão direto para a terapia. Tá? Vão direto para a terapia. E os fatores biopsicossociais, vamos falar do exercício. Então agora a gente já está entrando na parte do exercício versus dor. Agora que é da onde surgiu a nossa palestra. A dor anda lá sempre. Tem exercício que sempre dói, tem isso não tem jeito. Muita gente sente também, qualquer corredor pode te dizer que depois do terceiro quilômetro, até o terceiro quilômetro é muito difícil, depois ele começa a relaxar, o corpo se habitua, mas ele termina sempre com dor. Num treino qualquer, até uma determinada fase, é muito difícil. custoso. Depois já vai até ao fim dentro daquela... Pois é, e aí que a gente nota que cada vez é mais importante uma individualidade na hora da prescrição do exercício. O exercício tem que ser gradual, claro que tem que ser gradual. Tem que tentar avançar? Tem que tentar avançar. Mas eu tenho que tentar avançar dentro da possibilidade de cada um. O ótimo é o que eu quero. Eu tenho como meta o ótimo, mas eu vou buscar, antes do ótimo, o seu bom, 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 o seu bom. Eu vou chegar com alguém de vocês no ótimo, eu não sei. E não me interessa mais, mas eu quero seguir aquele caminho. Se eu precisar diminuir exercício para ter vocês melhores, eu diminuo o exercício. Entende? Eu tinha alunos que ficavam no mesmo exercício, às vezes por 1 ano, 2, mesmos exercícios. Variava, no Pilates é fácil de variar, tem muita coisa que eu posso fazer para ser um pouco diferente, não ficar chato. Mas eles adoravam os mesmos exercícios, porque se sentiam super bem. Entende? Tem um que eu tinha que ele era o senhor, talvez não era muito pesado nem nada, tinha limitações de movimento, mas ele sentia dor por causa da medicação do colesterol, das estatinas, que causam dor. Piora a dor. Quem toma estatina tenta já começar a pensar na alimentação, porque elas a longo prazo pioram a Eu dor. deixei, mas depois voltou a Que é isso? Estatinas, as do colesterol, as medicações de colesterol. Eu tomo medicação por causa da que faz com que O colesterol aumente, está vendo? E aí a gente tem que colocar na balança, né? Nesse caso, vale a pena tentar tirar, porque precisa de outra medicação também, não tem problema. Agora, esse senhor que não tinha nenhum outro problema, magro e tudo, mas adorava comer, ele falou, não vou parar de comer meu pastel. Mas a alimentação também tem muito a ver com a dor e com isso tudo. Tem tudo a ver. Ter cuidado com a alimentação Claro. meio caminho. Se a Parece gente- que não, mas melhora não sei Sim. quantas vezes. Sim, porque se a gente come, pausa rápida do exercício para alimentação, se a gente come produtos industrializados, produtos com agrotóxicos, águas, a gente não sabe o que acontece, né? Que ficam águas de garrafões de plástico, se ficarem ao sol, o plástico começa a passar para a água. Mas as pessoas estão convencidas que essa é que é boa. eu consumo sempre da torneira. Eu vi ontem de uma médica que trabalha com águas. A melhor água para beber aqui no museu é da torneira do dia anterior. Deixem ela um dia a descansar num garrafão de vidro, de preferência. Também mesmo lá na nossa zona, os médicos dizem Do dia anterior. É a melhor Eu água. bebo muito chá. Eu bebo chá. Ela falou, não, a mineral é boa. Ela falou, a água mineral pode ser melhor do que aquela, mas eu não confio na água, eu não sei de onde vem. E se precisar, ainda para aumentar o pH, umas gotinhas de limão, um pouquinho de bicarbonato. Para quem tiver uma garrafa grande, eu começo a fazer. Eu já comecei quando ela falou isso para mim. Então, rapidamente, para falar da alimentação, para a gente continuar no exercício. Alimentação. Se a gente consome essas coisas, que eu esqueci como é que se chama, tem um termo também tipo, para essas coisas que não são alimentos, né? Que não, plástico não é alimento, o agrotóxico não é alimento, produtos que foram manipulados, industrializados não são alimentos. Se a gente consome demais isso, o seu corpo entra num estado
de alerta pré-inflamatório, porque são substâncias que ele não conhece, não reconhece. Margarina, o que é margarina? O corpo não sabe o que é margarina. Adoçante, não sei o que é adoçante. Nunca, em uma evolução que levou quase 1 milhão de anos para ele chegar ao ser humano, para inflamação. O seu sistema imunológico fica pronto para qualquer coisa que aconteça. Então é muito mais fácil ter inflamações nesse momento. Todos nós estamos sujeitos a isso agora. Poluição, é a água, é os agrotóxicos, o arroz tem agrotóxico. Você não comprar um biológico, e mesmo o biológico tem. Era isso que eu ia dizer. Mas o biológico os não biológicos tem. também o têm. Também tem, só que eles têm Não muito tem menor tanta grau. quantidade. Não têm, mas têm. Tem. Olha, sabe o que é que eu lhe digo? Tem que tomar cuidado, podem ser falsificados ou podem ter. Antigamente Eu já fui a comia-se uma tudo estufa e ela fazia mal. Mas Eu acho que quanto Era mais... diferente a alimentação antigamente. Pois é, Era mas o diferente. arroz acho que é o mesmo. Pois, mas ó, agora podem usar fertilizantes. Fertilizantes que não são naturais. Pois. Para pôr na terra. E antes não usavam isso. Os próprios remédios para matar os bichos, que são muito mais fortes hoje em dia. Antigamente, hoje põe-se adubo em tudo. Antigamente, eu lembro da minha avó, o adubo que ela usava era borralho. Exato. Ou os E, Ou os pelos dos animais. e a gente também não se importava de comer uma fruta que já tinha sido comida por um bichinho. Pois não. O bichinho Hoje não, a come. gente Hoje vê, deitam vai fora. durar. Fica um furinho já era. Ninguém quer mais comer. É muito mais saudável. Eu também tenho muitas horas de frutos, mas, Cuidado com a alimentação desse é mas importante. desinfeto-a sempre muito antes de ter flor e muito antes de... Por acaso a É, minha pode já se era infectar para ter, com mas cloro, mas três, pode mas se já infectar não apanha com tanta facilidade. ou se já infectar não- com cloro para tirar Porque qualquer não vai risco de apanhar a contaminação. flor, não apanha nem o fruto. Então imagina, o meu sistema, quem tem fibromialgia já tem um sistema muito alerta, um sistema nervoso de resposta muito alerta para qualquer estímulo que venha, parece que já a dor já aparece. Maravilhoso. Se a gente tiver uma alimentação ruim, aquele sistema fica todo muito em atividade. Não tem energia para fazer mais nada. Ele só tem que pensar em alerta, tá bom? Então passa também pela alimentação, pela água e tudo mais. Então o exercício, voltando, tem que ser gradual, ele tem que ter altos e baixos, vai ter, é natural que tenha. Não se preocupem que um dia não conseguiram fazer o que fizeram no dia anterior. Isso é natural. Para mim é, para todo mundo é. Para uma pessoa que tem dor, a gente vai com mais calma ainda. Tá bom? A gente vai, um dia está mal, volta para baixo. Tenta de novo, vai para baixo. Mas o interessante é que ao longo do tempo, a curva fica assim, ó. Volta, mas continua. Tem que subir. A curva sempre está por aqui. Mesmo que tenha períodos muito baixos, muito mal. Mas ela raramente volta para baixo do que não começou. Qualquer nível de atividade. Entrei em crise, tudo bem, entrei em crise. Aqui. Entrou em crise, 2, 3 dias que seja. Depende de cada pessoa. Mas ela tem que começar a voltar de novo. E normalmente volta. O que é difícil aqui? É a insistência. Persistência, paciência e persistência. Os 2 P's mais Às importantes. vezes falta paciência. Falta paciência, eu sei que falta pra... Ainda mais hoje no mundo que é tudo corrido, que a gente quer tudo rápido. Quanto mais Olha, rápido, eu não quero nada. que é só a melhora da dor rápida. Eu nem quero nada. Está quietinho. Quanto mais a gente estiver calmo, mais importante. Agora eu vou dar rapidamente, a gente já estamos chegando ao fim, tá bom? As duas grandes definições de dor atuais. Aqui é a oficial, que é desse órgão aqui, é Estudo International Association do Estudo da Dor. É uma experiência. A gente só vai discutir sobre essa frase. Quem quiser falar qualquer coisa, tiver dúvida agora, fique à vontade. Experiência sensória. É uma frase grande, mas é importante a gente refletir um pouco sobre ela.
Esse é o órgão que estuda as dores mundial, a IASP. Sim. Então, tudo que precisar saber sobre dor está lá, descrito, para qualquer pessoa ver, ler, Sim, melhores sim. tratamentos, tem tudo que for preciso para quem quiser se atualizar. É uma experiência, a dor. Em termos, o que eles chegaram à conclusão, essa definição já está um pouco atrasada, que é de 1970 e qualquer coisa, 80. Não, acho que não é. Porque é 70 e tal. Pode ser. É uma experiência sensório ou emocional, sensório e ou emocional, desagradável, associada a uma lesão tecidual real ou potencial, ou ainda descrita em termos de tal lesão. Essa parte final é que é mais difícil de entender. Descritas em termos de tal lesão. Ah, parece que eu tomei uma pancada nas minhas costas. Tomou uma pancada? Não, mas parece. Mas parece. É descrito em termos de como se eu tivesse tido aquela lesão. Sim. Não tive a lesão, pode não ter tido, mas a gente descreve muitas vezes. Então é uma dor. Eu tô a ver televisão e lá nas tantas, no jogo de futebol, um dos gatos chuta, o outro toma uma bolada aqui, eu sinto dor em casa. Sinto dor, doeu em mim. Porque eu sei quanto dói, eu já tomei a bolada lá e sei quanto é que dói. Então, eu não senti dor, senti dor. Meu cérebro falou, olha, o cérebro disse, isso aí é perigosíssimo. Se você fosse em você, você estava no chão de dor. E eu sinto dor. Então, se, aquele exemplo da caneta, eu furei uma vez a minha mão com uma caneta. Tá, eu furei. Mas no dia seguinte, se alguém fizer assim, eu falei, já dói. Então, não tive dor, tive dor. Mas foi minha cabeça que criou, claro que foi. O cérebro sempre cria, entendeu? Então é isso que eu estava tentando mostrar lá no início. Que a dor é real ou não é real? É real, claro que é real. Mas ela está em lesão, tem alguma coisa que está me machucar realmente ali dentro? 10 vezes não tem. As tendinites, então, são as mais controversas. As tendinites, nenhuma tendinite pode durar por mais de 3 meses, porque não é mais uma tendinite. Tendinite seria aguda. It é inflamação, tendinite é uma inflamação aguda no tendão. E quando ela dura... Não é mais uma tendinite. Então é hoje em dia é chamado de tendinopatias tendinopatia. ou tendinoses. Exato. Porque o tendão, eles foram lá abrir os tendõezinhos de pessoas, viram anatomicamente. Mas isso nunca vai ter cura, nunca vai desaparecer. Se já está em tendinopatia ou mesmo não sei que hepatite. pode não desaparecer, mas não quer dizer que causa dor. Mas a mim É isso causa que eu dor. Eu sei que causa. Por isso é que eu estou a perguntar, porque eu já ando nisto, já daqui a pouco há 2 anos e se não mais, e isto é super... Porque tu continuas a fazer aquilo que te provocou isso. Portanto, O seu não sistema havendo- continua em alerta sobre aquilo, sobre Não, a lesão que já existiu. não- Pode ter não existido melhorares e os pode teus continuar, pode. corpos. Mas não quer dizer que o ciclo tem que continuar, o ciclo de dor e Mas lesão. continua, todo Não, dia, eu tô toda dizendo, hora, sim. 24 horas por dia. Sim, eu Isso tô- deixa uma pessoa completamente Eu imagino que louca. eu não estou dizendo nada que não continue. O que eu estou a dizer é que não há relação direta e sempre. Entende? A Eu relação vou dizer-te uma coisa. o seu mapa corporal, do seu cérebro, já indicou que aquele local é uma região sensível. E continua sendo uma região sensível. Não existem tratamentos para o tendão que vão fazer aquela região deixar de ser sensível. Eu tenho que fazer o sistema deixar de ser sensível. Tira-se o tendão, pronto. Não adianta, piora. Existe dor fantasma? Já ouviram falar de dor fantasma? Já com Eu tiro e continua Quem doendo. fica Mas aí eu vou dizer, não é psicológico, a dor é real. Mas é o psíquico. Pode ser. É o psíquico. Eu estou dizendo, o seu cérebro tem um mapa lá dentro, ele tem um mapa do seu tendão na cabeça. Ele tem. Emocional. E ele está sensível. Claro. Aquela região é sensível porque E dói, a claro. região correspondente ao seu tendão no seu mapa corporal é sensível. E dói, E o claro. sistema todo é sensível. Margarida não sente só dor ali, ela sente tudo. Claro. Ela não tem outros sintomas também? Tem. Pois é, e o sistema todo é muito sensível. Ela já tem uma boquinha de tanta O que a dor. gente está tentando mostrar é que o que a gente precisa no sistema não é eliminar o problema físico. Não é eliminar a tendinite, a dor lombar, a dor do joelho, a dor nada. Não é isso. É o sistema como um todo, tem que aprender a trabalhar mesmo com aqueles problemas. Isso só o exercício faz? Não, só o exercício também não. Tem que dar um trabalho para ser a nível Tem que ver. cabeça.
Tem que haver outros trabalhos. Qual é o trabalho para cada pessoa? Depende. E para além desse trabalho... A gente conversa e tenta achar depois mas algumas para além soluções, mas eu disso não posso também, dizer. por exemplo, tem uma tendinite, vai fazer Não adianta fazer uma ultrassonzinha. pausa aquela um coisa do- bocadinho no trabalho, né, dá uma tempo, parada. e vai fazer exercício, faz anti-inflamatório, ou o que tiver que fazer, Sim. né, que ele melhora, mas depois volta a ir para o mesmo serviço onde fez a tendinite, vai fazer os mesmos movimentos, Sim. aquilo acaba por nunca sair. Bom, e aí a gente voltou por isso que eu Tá falei, sempre na passei mesma. aquela ordem. A gente voltou para o problema postura-dor. Não é porque... Quem tem que fazer aquilo da vida, Exato. é, Tem que se mexer sempre do mesmo jeito, aquilo não causa um vai estresse. aquilo, É nunca o vai estresse. curar. O estresse é o sistema. Não quer dizer que a tendinite voltou, pode não ter voltado. Isso mudou de trabalho. Mas o estresse daquele mesmo movimento faz o corpo ainda estar em alerta Que sobre trabalho é aquilo. que me vais dar então? Essa que é o grande desafio da fibromialgia é descobrir a receita para cada pessoa. Para dor lombar é muito mais fácil. A dor lombar é mais fácil. Quase todo mundo que entra em dor lombar comigo na fisioterapia melhora. Porque o exercício ajuda demais, Tem pessoas que podem ficar com aquela dor no finalzinho do movimento, aqui e ali, mas ajuda a qualidade de vida lá em cima. A fibromialgia Quem já não tem é uma igual. osteotalgia. Pois é, aí sim, eu posso tentar ajudar, mas eu não sei se vai te ajudar nos outros aspectos da dor, da doença. Eu Tem que aqui há explicar anos, que a solução é essa. Sim. Tenho fibromialgia e tenho dor. Pois, exatamente. eu aqui há anos quando estava a trabalhar, todos os meses ia fazer massagens por causa da coluna e sentia-me muito bem. É uma receita, não estou dizendo que vai acabar de uma hora para E outra, ao mundo, entende? sabes? Mas vai ter que continuar, a gente vai ter que Eu persistir. se deixasse... Gastos realmente são grandes. Eu ia todos os meses, ele optou-me por primeiro fez umas 3 ou 4 ou 5 vezes, até que me pôs ali, depois ia todos os meses só Foi para fazer manutenção. para conseguir trabalhar. E andei Se assim a gente muito parar tempo a fazer isso. para fazer também as contas do gasto que se tem, não estou dizendo que vai ser um pequeno gasto, principalmente se procurar Eu tratamento acho que o maior problema é esse. individualizado, mesmo. exatamente. Eu já desisti. Olha, E as medicações muitas quando eu delas são tiver que muito ficar até baratas. mais fico. O problema é O problema, na verdade, é o custo-benefício disso. Tá? A massagem fazia para ela o que talvez 4 ou 5 remédios juntos poderiam fazer. O antidepressivo, o que fazia para dormir, o da dor, talvez 4 ou 5 coisas na massagem ela tinha. E pode ser que isso ao longo de um tempo seja menos custoso do que tomar as medicações. Daqui a pouco o estômago está mal. Daqui a pouco tem tensão alta por causa disso. Eu ia lá e sentia. Pois vale a pena a gente buscar mais natural possível os seus tratamentos. Eu até tinha uma colega que me Conservador, dizia que antes é queria comprar os sapatos aqui e ir lá. E eu não, eu disse, então prefiro andar descalça e ir lá e sentir-me bem. A EULAR, que é aqui da Europa, também é uma associação para doentes reumáticos, Sim. EULAR. É o lar, sim. EULAR. Eu não sei a sigla, eu já não me lembro o que significa, mas Sei é mais ou isso. menos isso. É contra as doenças reumáticas, against doenças reumáticas, não sei. Ela preconiza que primeiro, na fibromialgia, tenta-se tudo sem a medicação. A medicação deveria ser a segunda escolha, em alguns casos, e principalmente em casos da depressão, em casos do dormir. A medicação para a dor tem que ser colocada mais para frente possível. Mais para Eu frente. sou uma das pessoas que tomam pouca medicação. Então, Eu Para a para as fibromialgia dores, só tomo o SOS. sim. eu para as Não é dores nada. também não tomo muita, tomo as outras coisas que eu preciso. Eu também tomo muito é para a depressão. Ok. Então aqui a gente falou, deixa eu em tratamento termos da eu lesão, não o que significava que era mais, agora a parte mais difícil. 300, Mas tomo depressão. Mas também tomo Isto para o é pâncreas, difícil. isso que eu não posso deixar de tomar. Eu também não. Eu já tomo muitos que não posso deixar. Só Eu fui ela operada faz de tumor no pâncreas, não é? Porque eu estou... Mas eu queria chamar a Fora o atenção. resto, fora O os pâncreas outros. é... Já cheguei, eu fui operada de tumor no pâncreas e é para estarem a falar na dor no pâncreas. O pâncreas é com... Tive há muito, não sei quanto. Por estarem a falar psicologicamente, os médicos dizem que me ajudou foi o psicológico. Porque eu fui para o bloco operatório dizerem que eu ia morrer e eu ia como se fosse para uma festa. Tá vendo? Se o psicológico influencia isso tanto é para o E bem, dizem que ele pode até influenciar para o hoje a mal. única sobrevivente que Infelizmente consegue... pode. É a única, Infelizmente. é a única sobrevivente
que está viva, é um tumor no pâncreas que foi operado. Sim. O pâncreas não... Que não há sobreviventes. Não. Neste caso, os médicos dizem que não sabem como eu consegui sobreviver e como é que eu estou aqui hoje. Eles até contam a minha história a toda a gente. Podem viver sem ele, sem o pâncreas. E falta para a ciência é pegar justamente esses casos. Quando isso acontece, é Como muito conseguiu? raro sobreviver. Conseguiu. Eu me cortaram a cadeira, eu fiz a Isso operação é maior, eu fiz a operação pior que um ser humano pode fazer. Sim, diz que é pior. É uma cimastia, como é que chama, que é cortam um pâncreas, vírus, metade de estômago, metade do intestino, tenho uma prótese no intestino, fiz quimioterapia e um ano depois o intestino deu nó, fui outra vez aberta, tive outra vez à morte. Não tem que ter cuidado com a alimentação. Eu tinha antes mais do agora que não tenho tem? agora. Eu vi, claro que tenho que ter, não é? Estou a Só que contar que eu- a minha madrinha também quase não tem intestino, ela teve montes de pâncreas também e ela tem montes de cuidado com a Claro que tenho, mas alimentação. comer gordura, claro, eu sempre na casa de banho, Quando o não tenho defesas. quando o Eu intestino tem sim, essa ainda agora oclusão, uma semana. é mais Faleceu a minha mãe, também propício foi a vir a vezes. ter mais vezes. Porque Eu já era uma quando se semana, mexe no intestino, por acaso os especialistas explicam isso. Por mais de 10 ou 20 Ou vezes. aquilo ali um descolamento da parede do intestino e depois aquilo Não há ninguém. pode pular. Não. Os médicos dizem quando a minha história e toda a gente. Eu fui operada há... Eles dizem que sem uma pessoa pode não escapar. Eu fui a única Se fosse para sobrevivente. explicar em termos de ciência é muito difícil. É, Mas se for explicar é. em termos de fé e religião, Porque eu já religião ou ouvi- fé, depende de cada pessoa. Assisti a um exame de um aluno de medicina a respeito do pâncreas, a falar nisso, e ele não soube explicar. Depois o médico explicou tudo, porque eu estava em cama, tinha sido operada à tiroide, e ele foi-me pedir autorização para assistir, porque eles iam falar sobre o meu caso e depois também sobre o pâncreas. E eles falaram, e eu lembro muito bem ele dizer isso, que qualquer pessoa que seja operada ao pâncreas, que é muito, muito difícil Difícil. ser Olha, eu recuperado. passo, eu mesmo, eu tive um processo muito crítico. O meu filho Ninguém pâncreas mesmo já não não sofri. funciona. Não é? Eu tive um mês ligado às máquinas, mais um mês, Toma. sem poder beber, nem água bebia. O meu filho já não tem Eu emagreci 20 quilos. Porque eu nem água bebia. Eu só à base da medicação de drogas. Eu só à base da Só que não funciona. Eu mesmo ao fim de ser dizia que eu sobrevivi. Porque sem ele posso viver, tomando insulina, usando qualquer problema, não sobrevive. Mas eu também. Então, estava toda verde, estava amarela. Sim. Estava toda verde. Os médicos diziam, nós só vamos abrir, é muito novo. Posso continuar aqui para a gente só? Depois Vamos continuar. Eu queria chamar a atenção então, dessa descrição também é a experiência sensorial e o emocional. Então qualquer dor tem uma emoção associada. Qualquer dúvida, qualquer dor. Pode ser só um cortezinho no dedo do pé que tem uma emoção associada. Bom, então se nosso sistema está sensível, então por isso que eu vou voltar sempre a essa explicação, porque está ali a base da gente conseguir melhorar a qualidade de vida de cada um. Se nosso sistema está sensível, que eu associo a dor é emoção, e eu estou mentalmente, emocionalmente afetado, a dor vai ser pior. O estresse se o estresse me causa dificuldade de conseguir continuar aquele dia, a dor está pior. Falta de Não, tempo, nós também temos que sair. É o último agora. Passou. Então a experiência é importante nesse caso, fica à vontade. Porque a emoção traz a lembrança da dor mais forte ainda. Então a pessoa que está com o emocional para baixo tem tendência a ter dor mais vezes ou maior. Por isso ajuda daqui. Aí a gente pensa, né? O exercício ajuda. Mas se a pessoa que aplica o exercício também me agrada, já me ajuda emocionalmente a continuar. Então tem dois componentes juntos. Se o exercício é muito bom, mas eu não gosto daquela pessoa, eu posso ter um fator contra. Então é exercício e pessoa que eu gosto de fazer o exercício. Já são dois componentes indo a favor do mesmo ponto. Bom, então, um exercício que eu me machuquei uma vez, vale a pena continuar? Não sei, depende se a pessoa acha que
que me machucou, não quero ter medo de fazer, não vale a pena. Muda de exercício, procurar outra coisa. Mas se ela falou, não, machuquei, mas foi erro meu, eu continuo, vamos lá, tudo bem. Então é pensar que o exercício tem que ser feito melhor que eu gosto de fazer, gradativamente, com uma pessoa que eu gosto de fazer, num lugar que eu gosto de fazer. A gente está juntando mais coisas possível para poder ajudar naquele resultado. Ainda assim é difícil, porque eu não tenho formação, por exemplo, em psicologia. Então eu não posso tratar a parte psicológica de ninguém. Eu sou como sou, falo e como a pessoa pode gostar de mim ou não. Mas se ela realmente tiver uma dificuldade emocional, psicológica, nós ali no emocional, é claro que eu recomendo a terapia. Assim como para fibromialgia a gente precisa de um reumatologista e depois talvez de um fisioterapeuta ou um profissional do movimento, para o pensamento é igual. Eu preciso de um psiquiatra para tratar certas coisas e diagnosticar, mas eu preciso de um psicoterapeuta. O psiquiatra não faz isso. Tem que ter um psicoterapeuta sim. É difícil, tem muita gente com crenças em que aquilo não funciona, ou com crenças de que eu vou parecer que sou doido porque estou falando estou indo para o psicólogo. Eu não tenho essa visão. Doido é que não vai para o psiquiatra, não, que vai para o psicólogo. Mas tem também no psicólogo. Tem muita gente que acha que não vai fazer terapia porque vão chamar de doido. Vão falar que é maluco, aquela pessoa já não tem mais salvação. Eu conheço muita gente assim. Eu estou falando, eu conheço, eu ouço disso. Eu por acaso trabalhei numa Eu clínica. raramente pergunto, mas quando eu pergunto eu ouço muito se isso. nós dissermos Não, que isso vamos já funciona, não é para vezes, mim. Isso não é para mim. Maluca estás tu, porque Para mim é que toda a é gente devia fazer psicoterapia. Eu já fiz e eu acho ótimo, eu acho excelente. Ajuda qualquer pessoa. A mim já me perguntaram, tu vais ao psiquiatra? E aí, vê lá. Eu Achas acho como os outros, achas que precisas? Eu disse, então se me mandar eu vou, mas Exato. Agora a dificuldade agora é falta essa comunicação do psiquiatra com o psicoterapeuta. Terapia é importantíssima também. Pode ser uma vez por semana, uma vez por 15 dias, não sei. Depende do terapeuta. Mas ajuda muito a gente a lidar com as emoções, a gente saber lidar com as nossas crenças. Todo mundo tem crença, claro. Tem crenças que ajudam e tem crenças que prejudicam. Tem muita crença que prejudica. A do movimento, do exercício é uma. Se eu me mexer, vai doer. É uma crença. Você já se mexeu e doeu. Ok. Mas não quer dizer que todas as vezes que você vai se mexer vai doer. É uma crença. O meu papel como terapeuta é mostrar que o exercício pode ser feito com rigor, com controle e que não provoque a dor. Ou se provocar, que seja a mínima possível para que seu sistema não entre em alerta. Agora, a crença eu não posso mexer. Eu não sei mexer, eu não sou terapeuta para mexer. Então, eu recomendo para tratamentos de dor crônica, se eu pudesse, eu recomendaria para todos. Mas eu sei que tem alguns que são resistentes, eu recomendo aos poucos, ou para frente, lá na frente eu recomendo alguma coisa. Mas já falo do emocional ao exercitar. Então, tem que ser uma pessoa que você gosta de trabalhar, tem que ser um lugar que te agrade. Tem que ser fácil, você não pode se estressar, aqui não tem lugar para parar, eu estou estressado, vou embora. Não vale a pena. Não vale a pena. Tem que tentar ser um lugar agradável em todos os aspectos, para o resultado ser melhor. E aí um outro grupo de pesquisadores propuseram um pouco diferente essa descrição da dor. O que tem aqui, que não tem aqui, é principalmente os componentes sensoriais, cognitivos, emocionais e sociais. E aí a gente chega na grande questão, para finalizar, da fibromialgia, que é o componente social. A estigma que carrega esse nome, eu acho que eu perdi uma pessoa por isso, porque eu sugeri que ela poderia ter. E ela nunca mais veio aqui, eu não sei se eu perdi ela por ter falado isso. Pode ser? Porque o nome carrega uma carga muito negativa. Eu também penso que sim, porque há muita gente que diz, não, para quê? Eu não sou maluco, porque é que tem que... Está dizendo que eu estou criando minha dor? Não, estou dizendo que o seu corpo é sensível, é só isso. É mais sensível que o meu, o dela pode ser mais do que o dela, pode ser mais do que o dela, não interessa, mas apenas pessoas que têm a fibromialgia têm uma sensibilidade aumentada. Agora, e a experiência que nós temos é que as pessoas que têm fibromialgia e outras patologias associadas é muito mais complicado de uma simples dor. Já é complicado em si, conforme tem estado a explicar nesta palestra, não é? Mas eu estou pensando assim, uma pessoa que não tem outra doença de base deve ser mais mal vista, porque fala, só tem fibromialgia, então só não tem nada. Exatamente, não tem nada. Exato.
Isso Isso é social é complicado. muito, isso é muito ruim. O que a fibromialgia é, ao fim e ao cabo, para quem não tem outro tipo de doenças associadas, ao fim e ao cabo, é que o nosso cérebro recebe 3 ou 4 vezes mais a dor que a pessoa normal. Sim. Mesmo a dor que uma pessoa normal sente, nós sentimos 3 ou 4 ou 5 vezes mais, porque é conforme o nosso cérebro a recebe. Porque recebe 3 ou 4 vezes Pois mais. é, aí, aqui que eu quero que a gente saia daqui lembrar, tá? O nosso Por cérebro não isso é que diz que recebe, o tem nosso a ver- cérebro manda. Por isso Tá? é que tem a É ver importante, com não tem os problema sistemas nenhum. associados. Mas uma forma Se a gente talvez modificar essa forma de conseguirem pensar, compreender pode a nos oportunidade. ajudar, entende? Se a gente pensar que é o contrário, que a dor não está vindo de fora para dentro, e sim de dentro para fora, existe, é real, eu sei que é, mas ela está vindo do seu próprio sistema. É tentar que esse sistema seja mais calmo possível. O meu está aqui, o da fibromialgia está aqui, a pessoa em crise está lá em cima. Então vamos tentar trazer esse sistema um pouco mais para baixo, com menos complicações. Então pensar assim, a dor, o nosso sistema é sensível, mas não da periferia para dentro, e sim de dentro para fora. A sua periferia é igual à minha. Eu posso te dar uma pancada aqui, a minha, a sua, todo mundo vai reagir na periferia igual, depende da resposta de cada um. Tá? Então sair daqui lembrando disso. Isso é o que eu queria que Nós ficasse. fibromialgicos, pelo menos eu sinto por mim, até basta só uma Pode coisita ser pequena. um raspão Na no final da cabeça. altura parece Fica que não dói muito, mas depois aquilo vai manter-se ali durante Parece que muito vai tempo e vai aumentando a Porque a dor. fibra que chega no cérebro, que é a que faz a conexão com o cérebro, é de mais lenta duração. Aquela que faz a retirada é rápida. A mim acontece E aí depois de um isso, tempo ela pequenas começa a chegar lá no pancadas. cérebro. E como Estou depois ali mais tempo com a dor fico prolonga-se. aí fica aquela coisa muito. E ali parece que Eu tenho uma mania só de ter batido O cérebro não sabe desligar isso. Uma pergunta. Eu já tenho dor crónica desde os meus 16 anos, mas fibromialgia só há 3 anos mais ou menos é que foi Diagnosticado. diagnosticada. E eu sempre lidei muito com a dor crónica e conseguia lidar com ela, chegar ao limite, por assim dizer. E de há 3 anos para cá eu sempre disse ao neurologista que cada vez menos aguento a dor. E ele disse-me, é normal. E eu disse, como é que é normal? Se a minha dor crónica que eu sempre tive era mais forte do que agora a dor da fibromialgia. Mas depois. E eu disse-lhe como é que é normal eu agora aguentar menos a dor da fibra do que aguentava a minha dor crónica antiga. Sim, na neurociência isso faz realmente E sentido. ele diz, é faz normal, sentido. porque o sistema nervoso central já está tão sensível que agora a mínima dor É por isso. ele desperta Qualquer logo. mínimo estímulo traz E dor. isso a mim levou-me imenso tempo a perceber. Uhum. Porque eu tenho cefaleias, enxaquecas crónicas, Sim. ou cefaleias crónicas desde os 16 anos. Pois. E as minhas cefaleias crónicas levavam aos desmaios, eu já tive um AVC por causa disso. E eu sempre aguentei a dor até ao máximo, ao ponto de desmaiar mesmo com a dor. Foi uma coisa parecida. Pronto. E agora, desde a fibro já devo ter há imenso tempo, mas só há 3 anos é que me foi detectada, me foi diagnosticada. E eu agora não tenho Quase resistência à dor. Isso faz sentido, né? Pronto, Tava e falando uma o coisa parecida. neurologista disse-me, é normal. O sistema nervoso central Está mais agora sensível. Ele tem aquela resposta mais É aquilo que eu aguda. estava a dizer, é a forma mais fácil de fazermos entender às pessoas o que é o fim e ao cabo. Não há um termo médico, não é uma coisa científica, mas é uma forma mais fácil das pessoas entenderem. eu sempre o que nós disse, eu sentimos. aguento tudo e mais E às alguma vezes os coisa. meus E agora colegas querem não. perceber e disse, olha, imaginem o que é eu e tu termos a mesma... O mesmo provoca a mim, Isso. provoca a ti. Vamos Mas a tentar forma modificar como isso o meu muito cérebro sente, eu digo sente, Sente muito mais. é totalmente diferente. É 3 ou 4 vezes mais que aquela que tu sentes. Imagina assim, se o seu cérebro... A dor é uma resposta. Isso eu acho que ficou mais claro um pouco na cabeça das pessoas, apesar da gente ainda vai falar. A dor que está aqui, né? A dor vem de cima para baixo. A dor é uma resposta. Quanto mais a gente sente, quanto mais o cérebro entende que ele deve mandar aquela resposta, por algum motivo que a gente não sabe, que ele faz repetir aquela resposta, mais rápido ele dá. A qualquer coisinha ele dá aquela resposta.
entende? E eu não E é consigo pra tudo. compreender o porquê. E é por isso que as pessoas vão ficando com mais dificuldade a tolerar a doença. Levei algum tempo a compreender. Então essas duas coisas que eu queria que lembrassem. A dor, ela realmente é formada na nossa cabeça e vem como resposta. A dor não está na periferia e não depende de ter lesão aqui fora. Tá? Então isso é importante para a gente ver que a nossa resposta pode ser melhor de acordo com o que o nosso ambiente está a mostrar. Se eu me sinto ameaçado, aquela resposta é mais forte e incisiva. Se eu me sinto mais relaxado no ambiente, a resposta vai ser mais leve. Pode continuar a ter dor, mas ela vai ser mais amena. Se eu me sentir mais confortável no ambiente. Para eu me sentir mais confortável, muitos fatores. Tá? O tipo de exercício, o tipo de local que está, se tem tratamento outros com terapia ou para outras doenças de base, ou se anda sozinha, ou se caminha com alguém, ou se anda no sobe desce ou se anda no plano. Então isso tudo influencia no como eu vou me sentir naquela hora. E a segunda coisa é que o exercício é individual para cada um, tem que ser. Para fibromialgia não adianta fazer. E eu acho que isso deve ser para todos, tá? Não é só para fibromialgia não. Se chegar 2 atletas aqui de boxe e quiserem fazer o mesmo tipo de exercício com o mesmo professor, eu acho que o professor tem que dar 2 formas de trabalhar. Porque os fatores genéticos são diferentes, os epigenéticos são diferentes. Por que eu vou fazer a mesma coisa para os dois? Não faz sentido. Eles têm o mesmo gesto de movimento, querem o mesmo objetivo, mas para chegar no mesmo objetivo eu tenho que tratar desigualmente as pessoas desiguais. Tá bom? Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Fiquem à vontade para perguntar ou quiserem conversar. Eu tenho que dar... esqueci da paciente. Alguém conta com ela? Eu posso ficar um voucher para depois virem fazer uma aula, tá bom? Podem telefonar se quiserem, ligar. E cuidar, agendar uma aula, tá bom? Você tem o telefone? Depois o Gustavo estava a tirar mais uma foto aos nossos 3. Você e o Miguel, que é para depois vocês. Depois estava a tirar uma foto E depois primeiro a todos. Ok, tá bom, deixa eu pegar lá. Se quiser. Depois eu distribuo. Já distribuí ela. Tá, pronto. Depois eu dou a outra senhora. Como é que querem a foto? Em pé? Não sei como é que vocês. Acho Acho que ficamos todas de pé. E tiramos a foto ao pé. Vocês já fizeram uma Quer dizer, acho que é grande. Não vamos andar o pé. É para não parecer mal. Tu és grande, Olha, mas vocês podem ser mal educados com a tapar os pleitos, também faz parte. Ah, pois é, Oscar, anda cá. Não, anda cá, vem para aqui, desgraçado. É Oscar, é Felipe. Ah, tudo bem, acho que Tem que estar mais, é que assim não pode ser todos. Dá-lhe aqui, não, eu vou chegar a sala, vamos aqui abraçar. Mila, vira-te ao contrário. Para ali, Mais para trás. Pois, porque senão ela não apanha. Mas se fores mais para trás, não vai. mais para aqui, pronto. Aqui uma pessoa à frente do Miguel e de mim, que somos os mais altos. E... Alice, porquê é que tinhas que mexer a cabeça nesta altura? Eu sou sempre assim. Tira 2 ou 3, depois vê melhor. ver qual é que está melhor. Acho que já está. Queres vir para cá que tiro eu? Não está bom. Isto está que tiro. Mas você depois também tem que vir aqui também. Deixa ele vir. Deixa vir arranjadinho, então está certo. Deixa o tempo do fim. É verdade. Com licença, então. Eu passo aqui para trás, né? Muito bem. Pode ser. É alto. Alice, olha a fotografia. É sempre Nós mesmo. tem que ficar atrás. Vais até o meu mão. Nada, calma. Estás a falar de mim? Mas tu também estás lá, estás com a cabeça de lado. Pode tirar uma com o meu telemóvel, se faz favor? Sim, e depois é para tirar os 3, né? Os 4, sim, nós os 4. A Sandra, põe-te ali agora. Eu também não sou fotogénica. Eu também não. Pode ser mais ou menos assim, desta Tenho uma filha mais fotogénica. Vou tirar só isto daqui da frente. Não, posso deixar para cima. Agora fica aquela cadeira. Também não digas. Pronto, já está ótimo. Ó Mila, vira-te para cá. Não vai ser de lado. E tu também está quieto, ó Guida. Tá bem.
Sabes porque é que eu estava a olhar para lá? Eu não gosto. Obrigada. Obrigada, Vou olhar para lá. E depois, Eu nunca fico bem com ela tem acesso à nossa página. E depois, quando voltamos a escrever em mim, sim. O outro também, há também esse. Sim, há também esse. Há a última série. Olha, estou a dizer Sou brasileiro, não é? Que ele está sempre. Eu acho que tu querias as coisas e não sabes, pá. Eu chamei para ele não gosto de olha, pode estar lá. Não sei, mas a senhora ainda já tem. Ela já tem. Mas isto Falta pode para ficar claro. tem que falar com ele. Já tem. Não, isto é para arrumar. Tem. Chegar em 10 contactos disponíveis, só ligar, fazer a sensação Para ver se tem. Esta é para outra senhora, para a Paula. Eu guardo para ela. Este já não sei. Dás ao Gustavo, acho que já não precisa. Mas isso era para nós. Eu disse Mas aqui bastante já não. pronto, vamos Está bastante cadastro. Eu disse Ó Miguel, não se viu assim. ele é uma defesa. Nós os quatro, sim. Vamos tirar. Tira-nos a foto, ó Sandra. Sandra, vai lá tirar A Sandra está ali a fazer diferente. Vocês estão a ficar. Telemóvel para quê? Olha, tens dois, cinco, é o outro do Miguel, como quiser. Ó Miguel. 15% de desconto, nesse caso, eu. Mas eu também tenho só. Ah, está bem. É o do Miguel, o do Miguel. Olha para Do mim. Miguel. Miguel, o teu telemóvel. Desculpa, Paulo, mas vamos fazer. Nem a Sandra. É, não sei. O telemóvel eu tenho. Ela tira. Isto é porque ela está ali a fazer. Sim, tira. O meu gigante. Mas sim, mas eu. Olha que me leite. Sim, vou me sentir tão pequenina para vocês. Como é que foi produção? Vais fazer a Sandra. 12 pessoas. 12 pessoas, é. Pronto, aqui nós botamos 4 no máximo para dar uma perspectiva mais. É que o nosso amigo. Não sei se quer tirar com esse aí. Pode Mas chega-se mais para ele. se calhar ele fica lá para o lado. Já pareceu muito. E também vão ver a Pronto, então fica aqui com o Miguel, então. Muito bem. Virem-se para cá e olhem o passarinho. Dina, sabe? E vou pedir só para tirar uma com o Com o seu, sim. telemóvel, é? Ele até foi Ficou, deixa eu ver. Não partimos nada. E eu perguntei, oh filha, mas ela até Acho depois que sim. quando nós estamos a jogar Acho que ficou. porque eu perguntei do Miguel. Ele vai tirar o que deu. Fazer mais ou menos isso. Ah, está bem. Se eu me fosse sócio, gratuito. Era doida. Não foi? E eu disse, está bem, pronto. Em vez de pagar a mensagem, vai gratuito e pago. Obrigado. Mas isso está bom. Está ótimo. Depois manda-nos coisas. Não tem Pronto, olha, obrigada. Foi ótimo. Ele parece um professor, já entende mais de fibromialgia do